A gente fez uma live no mês de março, né? E funcionou super bem. Era bem no início da época da quarentena, tinha acabado de começar, estava todo mundo com dúvidas ainda sobre como seria e tudo mais, e obviamente todo mundo continua com essas dúvidas, mas a gente trouxe um sócio do KLA Advogados, de trabalhista, para falar sobre as relações trabalhistas em época de pandemia. E aí funcionou super bem também. A gente fez um formato parecido com do encontro presencial, mas obviamente todo mundo conectou por Zoom pela primeira vez, a gente nunca tinha feito, e todo mundo deixou os microfones silenciados e foi tudo bem. A gente até gravou, mas não conseguimos pegar a gravação por alguma razão. Espero que hoje dê certo. Tecnologia, né? Você tem que aprender também. Não, foi a primeira vez de todo mundo, então foi bom que funcionou. Agora estamos melhorando. Mas a verdade é que funciona muito bem, né? Entre nós aqui. Não, funciona perfeito. Depois que aprende a mexer, é ótimo. E eu acho que algumas coisas vão mudar, né? Porque eu gasto muito tempo indo para cliente, né? Eu acho que depois dessa experiência, até porque a volta vai ser gradativa, né? Eu acho que o uso de videoconferência vai aumentar muito, inclusive quando você pode ir até fisicamente, né? No trânsito de São Paulo, né? Então eu acho que as coisas vão mudar bastante. Com certeza. É interessante. E vocês estão todos trabalhando bem também remotamente ou não? Trabalhando de casa, vida normal. Eu tenho um amigo meu que é dono de fintech, ele fala, putz, eu tô ferrado, como é que tá o teu negócio? Eu falo, o negócio é assim, de advogado, o business model é resolver problema. Então o país é muito rico, né, em produzir problema, então tá todo mundo empregado, não tem problema. Não tem problema. Né? É impressionante. Ó, a Ana Lídia mandou aqui uma mensagem. Ela mandou para mim, acho que ela deve estar conectando também. E eu prefiro esse formato, né, que você vê a cara das pessoas, do que o padrão webinar, né? Eu já fiz vários webinars recentemente. E o webinar é meio depressivo, né? Porque você fala sozinho. Você não fala com ninguém, né? Você fala, puta, mas tem reação humana, né? Olha a Ana Lídia aí, chegou a Ana Lídia. Agora sim, engrandeceu. Pontual. Olá. Pontualidade alemã aqui, Fábio. O Bruno falou que pontualidade não é seu forte. Ah, pronto! Como assim? Não é meu forte? Isso é meu único forte, eu acho. Ai. E aí, Bruno, tudo bem? Para todo mundo entrar. Quem que falou? Desculpa, não vi. O Jonathan. Oi, Bruno. Fala, Jonathan, você tá ligando aí de quem, mano? É isso? Tô ligando exatamente aqui de quem, vim dar um alô. O Jonathan trabalha no grupo, daí a gente conseguiu ele fez um mestrado, né? E depois a gente conseguiu um secondment em Cayman. Então ele tá vivendo uma vida muito dura. Se ele mandar a foto para vocês da varanda da casa dele, vocês vão ficar deprimidos. Ele fica vendo, mano, né? Assim, é bem deprimente mesmo. Exatamente. Estudei com o Rodrigo aqui também. Então. Fala isso. O Jonathan é velho conhecido da PUC. Escuta, enquanto começa, pergunta para a Ana Lídia, cada vez que eu te vejo, você está mais bronzeada. Você está trabalhando mesmo? Bruno, Bruno, você não vê meu carpedinho, Bruno? Ai, gente, tô trabalhando, viu? Aliás, semana passada eu fiquei até 2 da manhã fazendo o negócio da BCD. Tô trabalhando, pode ficar tranquilo. O bronzeamento é só porque nos almoços eu saio para tomar um solzinho, entendeu? Para ver para sentir um ar, enfim. Entendi. Quer começar, Fabio? Vamos começar. Se alguém for entrando também, não tem problema, vai acompanhando a gente
conforme o pessoal for entrando. Mas acho que tem bastante gente já, não consigo ver daqui quantas pessoas tem, mas estou vendo que tem Acho que tem bastante 42, por enquanto. 42, né? Uhum. E acho que tem bastante gente conhecida, pelo que eu estou vendo aqui, que já participou do grupo. A gente convidou o Bruno, na verdade, para um encontro presencial, não era para ser, a gente não tinha nem comentado no nosso convite para ele, nas nossas conversas sobre o grupo, sobre Covid ou qualquer coisa do tipo, né? E, infelizmente, aconteceu tudo isso, estamos todos em quarentena, mas a gente entrou em contato com o Bruno também, que topou participar por Zoom. É o segundo que a gente está fazendo. Os nossos encontros são mensais e presenciais sempre. A gente nunca tinha feito via Zoom ou de forma remota. Mas, como eu falei no começo, funcionou super bem. Acho que a gente não tem que parar também por conta disso. Tem que continuar com os encontros, tem que continuar batendo papo e continuar com as discussões que estão mais atuais do que nunca. Então, agradeço o Bruno pela sua participação aqui. Agradeço a Ana Lídia também, que ajudou a gente com a ponte com o Bruno e conseguiu convencê-lo de participar aqui. E hoje o Bruno vai falar para a gente um pouco sobre as tendências regulatórias envolvendo os fintech, Banco Central. E, Bruno, fica à vontade para falar o tempo que você precisar. Ninguém aqui está com pressa, acredito eu. Beleza. Então, acho que primeiro eu vou me apresentar, né? Contar um pouco. Desculpa, só pedir para o pessoal para deixar o microfone no mudo, para não ter interferência, que acho que isso é bem importante. Uma coisa real aqui para vocês, já que vocês são young lawyers, né? Vocês não têm um problema do mid-age lawyer, que é o cara que tem filho de 2 a 10 anos que fica berrando no fundo. Então, vocês aqui, a tendência é baixa, a tendência de vocês terem essa. Mas claramente eu tenho os outros 4 sócios no grupo e 2 têm filhos pequenos, eu fico o dia inteiro falando com eles e fica lá, papai, 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 esse é o tempo inteiro. Então, realmente, eu tiro o chapéu aí para quem tem filho nessa idade. Meus filhos têm 15, então fica mais fácil. Bom, deixa eu me apresentar. Então, eu sou o Bruno, eu sou sócio do escritório Pinheiro Neto, eu estou lá há 29 anos, comecei como estagiário. Uma das perguntas é, mas por que você escolheu direito? Eu escolhi direito por puro chute, a verdade é essa. Quando eu tinha 17 anos, você é obrigado a escolher o que você quer ser na vida e você não tem a menor ideia, como todo mundo passou aqui. Na verdade, é um grande risco que a gente toma, né, para escolher o que a gente quer ser da vida. Naquela época, eu fiz um exame ali para tentar ver tendências e eu tinha na cabeça que eu queria ser ou médico, ou psicólogo, ou advogado. Você vê que tudo muito próximo, né? E aí, quando eu fui para o advogado, porque no fundo me dava mais flexibilidade na carreira de se eu quisesse ser um juiz, um promotor, se eu quisesse fazer jornalismo. Minha mãe e meus pais são italianos, né? Ela queria que eu fizesse cônsul da Itália, aquelas coisas, né, de mãe italiana, enfim. Então eu fui uma coisa mais flexível. E aí eu entrei e fiz PUC. E quando eu estava no 2º ano, eu entrei num programa de trainees da Mastercard. E fui trabalhar, nem sabia exatamente o que era um programa mais voltado para estudantes de administração, eu era o único advogado. Comecei a trabalhar lá e aí 6 meses depois eu recebi uma proposta para ir para o Pinheiro Neto, né? E aí eu falei, bom, então vou lá ver que o Pinheiro Neto e minha família de novo, pais imigrantes, vieram para o Brasil nos anos 60, então eles não entendiam nada. E aí quando eu fui lá, eu falei com o meu sogro, meu sogro que é atual pai da minha esposa, né? Eu já namorava nessa época com a minha esposa. E aí eu fui falar com ele, olha, tem um tal de Pinheiro Neto aí me convidando, não, você tem que ir, é super bom, o meu sogro é da Price, né? Ele falou, não, você tem que ir, é demais, tá legal. Aí cheguei em casa, falei, mãe, eu tô indo pro Pinheiro Neto. Minha mãe, Pinheiro o quê? Não, Pinheiro Neto. Não, fica com a empresa americana, Mastercard, é muito bom. Eu falei, não, mãe, esse escritório, não, mas que é Pinheiro o quê? Hoje em dia você encontra minha mãe e fala, meu filho é sócio do Pinheiro Neto. Não conhece? É o maior escritório do mundo. Então aquela coisa bem, né? Então hoje as coisas mudaram, mas enfim. Então, eu comecei no Pinheiro Neto e por que eu fui contratado no Pinheiro Neto? Porque como eu trabalhava na Master, tinha um advogado que trabalhava muito com a American Express no escritório. E aí, a sócia gestora da época, Clemência, falou, olha, você mexe com o negócio de cartão aí? Trabalho, né? Então a gente vai te contratar. Então, eu entrei na área empresarial com foco em serviços bancários. Só que, de novo, pensa há 29 anos atrás. Não tem curso nenhum hoje já tem poucos, né? Mas naquela época nada de bancário, nenhuma matéria relacionada à área bancária. E era uma coisa, né, comercial, direito comercial, era isso que tinha. Então eu entrei nessa área sem saber muita coisa, mas aos poucos eu me achei.
nessa área. Comecei a trabalhar e comecei a gostar bastante. E o mais interessante é que você não tem nenhum paralelo concreto na faculdade. Na PUC não tinha nada de bancário. Os professores nem chegavam perto disso. Tinha comercial e mesmo assim era um negócio totalmente longe do que eu fazia no escritório. E, de fato, eu me amarrei demais desde o começo. E aí comecei como estagiário, como tem lá o plano de carreira do escritório. Depois você fica advogado júnior, pleno, sênior. Aí nessa época eu fui fazer o mestrado em Boston. O escritório patrocina, né, o mestrado em Boston. E depois eu trabalhei um ano no escritório americano que chama Sullivan & Cromwell, que fica em Nova York, ligado nessa área de financiamento de projetos, Project Finance. Aí fiquei mais um ano lá e depois voltei e aí eu tive a sorte de virar sócio. Eu virei sócio com 30 anos de idade, que é bem cedo lá no escritório. E desde então eu fui crescendo, e sempre foi nessa área bancária, eu fui crescendo nessa área bancária. O meu chefe, chamado Antônio Mendes, era o cara que me inspirou muito, né, nessa área. E eu vou contar uma passagem, depois eu volto a falar da regulamentação, que foi uma passagem que me chamou muita atenção e me fez mudar como pessoa e como advogado. Né? Eu tinha feito, era ainda novo, ele pediu, esse sócio, que era um cara sênior, chamado Antônio Mendes, pediu para eu preparar um memorando, eu fiz no melhor jeito possível, obviamente estava uma porcaria no memorando, né, porque você era estagiário, e aí era uma sexta-tarde, assim, eu mandei para ele, lá para umas 7h30, 8 horas da noite, ele me liga e fala, vem aqui, por favor. Aí eu já gelei, né, fui tremendo lá na sala dele, ele olhou assim, estava virado de costas para o computador e fez o símbolo assim, ó. Falei, senta aqui do meu lado. Falei, caramba. Aí peguei a cadeirinha, né, toda acanhada, sentei do lado dele, um cara de 55 anos de idade, né. Ele pega o telefone, fala assim, bem, aí eu pressupus que era a esposa dele. Vou atrasar hoje à noite, tá? Pode jantar. Aí desligou e falou, filho, vou te explicar. O jeito que você escreveu esse memo não dá para entender. Então vamos fazer junto que eu te explico. Aí nessa hora eu parei e pensei, olha esse cara, 55 anos de idade, 60 anos de idade, o cara mais experiente de advogado bancário do Brasil, parou para ensinar um merda que sou eu, um advogado estagiário, que não entende nada. Falei, putz, e aí isso me transformou. Falei, cara, essa é um pouco a cultura do escritório, é ensinar todo mundo e você ser aberto a qualquer idade, não ter essa hierarquia. E foi esse o modelo que eu adotei na minha carreira pro resto da vida. Tá? Então, isso foi muito legal, essa experiência, e a partir daí eu cresci a área bancária do escritório e acho que a gente colocou ela num patamar acima aí da média, né? E a gente hoje fez várias coisas legais. Então, esse é um pouco o meu background, tá? Dessa área. Falando um pouquinho de regulação. O que tem, na verdade, é o seguinte, a área bancária talvez seja uma das áreas mais dinâmicas que tem no mercado, de longe, comparado com outras áreas. Tá? Só que, por ser dinâmica, ela também é uma área que não dá para você embromar, não dá para enrolar. Ou você sabe ou você não sabe. Então, ela é uma área muito ingrata, no sentido que você tem que ter uma infraestrutura mínima que te dê suporte para você conseguir estudar e acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, não dá, de fato, é muito difícil um advogado sozinho ser o grande nome em bancário, porque, de fato, você precisa de uma infraestrutura mínima e precisa de um tempo e dedicação absurdos para você acompanhar tudo isso. Então, essa é a característica dessa área. Né? E aí, o que nós tínhamos até 2013 era um conjunto de regras que segue uma lei específica, que é a Lei 4595, que é a lei bancária, que basicamente estabelece regras como bancos operam, outros tipos de instituições financeiras operam, e uma série de regramentos ligados a essa área. Tá? Em 2013, teve uma grande mudança regulatória, que foi uma virada, que foi justamente uma nova lei, que é a Lei 12.865, que deu para o Banco Central o poder de regular arranjos e instituições de pagamento. Então, o Banco Central entrou no mundo de pagamento através de uma nova lei. E por que ele fez isso? Ele fez isso por basicamente 2 motivos. Tem um estudo feito pelo Banco Central em 2010, muito bem feito, inclusive. Aliás, o material do Banco Central é bem impressionante. Assim, vocês vão ter uma qualidade muito superior. Mas tem um estudo de 2010 que analisava o mercado de cartão de crédito e o mercado das e-wallets. No mundo do cartão de crédito, o estudo basicamente conclui que o cartão de crédito era um grande duopólio no Brasil. De um lado, você tinha a Visa, que tinha feito um acordo com Banco do Brasil e Bradesco para a emissão dos cartões e tinha sido criado, se chamava VisaNet, mas hoje é Cielo, uma empresa do grupo que fazia o credenciamento. Então, no fundo, tinha lá uma grande bandeira casada com o grupo. Do outro lado, você tinha uma outra bandeira que é a Master, casada com o Itaú na emissão, e Rede, que é uma empresa do Itaú, ligada no credenciamento. E isso criou, então, um grande duopólio em que você não conseguia ter entrada de novos players. Era um mercado absolutamente fechado. Então, o estudo do Banco Central de 2010, ele faz essa constatação e fala, olha, a gente aqui precisa ter um tipo de regulamentação à la CAD,
ela tem que quebrar um duopólio, ela tem que estabelecer uma abertura forçada, porque o mercado não tem incentivo para abrir as portas, porque de fato o mercado funciona desse jeito. No mundo de wallet, a coisa interessante do estudo, ele fala, olha, a gente detectou aqui uma média de uns 50 milhões de pessoas, de brasileiros, que não necessariamente têm conta bancária, mas que confiam o que eles recebem para empresas não financeiras. E ele menciona uma tal de PayPal, né? É até engraçado que ele menciona como se fosse um nome nunca ouvido falar. Então, você vem em 2010 e hoje fala PayPal, você não sabe quem é a PayPal. Mas em 2010 ele fala, uma tal de PayPal recebe dinheiro dos clientes e não tem qualquer regramento. Então imagina se essa empresa quebra. O que vai acontecer com o dinheiro dessas pessoas? São justamente as pessoas que não têm conta, que são de baixa renda e que precisam de alguma proteção. Então é uma loucura deixar esse mercado solto desse jeito. Então esse estudo foi trabalhado e o Congresso, então, no fim, aprovou essa Lei 12.865, que deu esse poder regulatório para o Banco Central entrar nesse mundo de pagamentos. Tá? E aí, se você olhar as regras de pagamento que surgiram, aí você tem resoluções do Conselho Monetário Nacional, uma série de circulares, uma série de cartas circulares que entraram regulando isso. No mundo cartão é muito simples, ele criou um conceito de abertura compulsória. Então, o que ele fez? Ele chegou e criou alguns conceitos primeiro. Então, ele falou, olha, uma bandeira, uma Visa, uma Master, ela é um arranjo de pagamento, ela que estabelece as regras do jogo. E a Visa e a Master, ela passam a ser reguladas no Banco Central como uma entidade nova que chama instituidor do arranjo. No fundo, ele criou um nome e estabeleceu. E aí, o que ele falou? Olha, o instituidor do arranjo, ele passa agora a ser regulado pelo Banco Central. Ele tem que ter presença no Brasil, então não adianta você operar remotamente. E esse instituidor, ele vai estabelecer as regras para que dentro do arranjo dele, os participantes possam entrar nesse arranjo. Quem são os participantes? Normalmente no cartão de crédito, você tem um emissor de cartão, né? Então pensando no Nubank, o próprio Bradesco, o Itaú, são emissores de cartão de crédito, ou emissores de um instrumento pós-pago, que eles chamam. E você tem o credenciador. O que faz um credenciador? Ele credencia um estabelecimento que vai aceitar aquele cartão, aquele meio de pagamento, né? E ele liquida as obrigações do cartão de crédito para aquele estabelecimento. Então, ele basicamente falou, você, instituidor, passa a ser regulado e você tem que criar regras, e aí que foi o grande pulo do gato, objetivas para a entrada de players no seu arranjo. Significa o seguinte, as suas regras hoje, isso é verdade, né? São regras americanas, é um documento de 500 páginas, daí tem mais 5 anexos de 4.000 páginas cada um, e lá tem as regras do jogo que é quase impossível você entender. E toda a regra do jogo é o seguinte, você quer ser um emissor? Tudo bem, então você apresenta esses documentos, eu, bandeira, vou analisar, e lá na frente eu vou ter uma decisão discricionária se eu te aceito ou não. E o Banco Central chamou as bandeiras e falou, então, isso não pode mais. Eu quero que você estabeleça critérios objetivos de entrada, tanto de emissores como de credenciadores, e uma vez que esses caras cumpram os seus objetivos e tem que ser iguais para todos, você é obrigado a aceitar. Você não pode ter mais subjetivismo. Tá? Ele criou essa regra. E no mundo das empresas que emitem cartão de crédito ou que são credenciadoras, o Banco Central criou uma regra interessante que é a seguinte. Você quer ser um emissor de cartão de crédito, você não precisa de autorização do Banco Central. Você tem que fazer um acordo com uma bandeira, e aí a bandeira vai ter critérios objetivos, portanto vai ter menos discricionalidade para isso. E você não precisa de nenhuma autorização. Quando você, emissor, ou você, credenciador, alcançar um determinado volume que o Banco Central estabeleceu, aí você continua operando, mas aí você tem que pedir uma autorização aqui no Banco Central. Então, no fundo, ele falou, enquanto você é pequenininho, não quero que a regulação impeça o seu crescimento. Quando você bater uma determinada volumetria, você já passa a ser sistemicamente mais relevante para mim, Banco Central, você continua operando, vem falar comigo, eu te dou essa licença enquanto você opera mesmo. Então, esse foi o conceito da regra. E aí que surge hoje, se você olhar o mercado, os Nubanks da vida, né? Que são justamente players que são não são tradicionais e que conseguiram entrar graças a essa mudança regulatória, em que a bandeira foi proibida de discriminar, não tinha barreira de entrada, e depois que ele alcançou a barreira, ele pegou a autorização e continuou a operar. Por isso também surgem os credenciadores. Você tem Stone, você tem First Data, que é o BIM. Né? Então, qual que é o resultado de tudo isso? Hoje, um mercado que era absolutamente fechado, que privilegiava 2 ou 3 grandes grupos, ele se abriu de uma forma que a competição é tanta que as margens foram reduzidas a muito baixas. Aí você fala, puxa, mas aí não detonou o mercado? Mais ou menos, porque a lógica do Banco Central é pagamento. Ele não pode ter um preço caro. Pagamento é um subsídio que tem que ser parte de um negócio maior. O pagamento não pode ter um preço tão caro que inviabilize. O pagamento tem que ser simples.
E essa lógica está refletida no PIX, que é no pagamento instantâneo, que eu vou falar daqui a pouco. Então, foi o primeiro movimento aí do Banco Central que ele estabeleceu esse conceito. E qual é o resultado disso? Hoje, se você olhar o mundo credenciadores, né, você tem hoje 20 credenciadoras aprovadas no mercado. Em 2013, você tinha 3, que era a Rede, a Cielo e a GetNet, ponto. Hoje você tem 20. No lado emissor, tem 50, 60 emissores que hoje começaram. Então, de fato, o Banco Central mudou e agiu corretamente nas regras muito bem pensadas. Tá? E do outro lado, tem o mundo dos e-wallets. Né? O que o Banco Central fez? O Banco Central falou, bom, essas contas, esses depósitos, é um risco para esse coitado que coloca o dinheiro lá. Então, vamos fazer o seguinte, na Lei 12865, vamos estabelecer um conceito que os recursos que ficam numa conta de pagamento, então o e-wallet, ele chama de conta de pagamento. Então, os recursos que eu coloco numa conta de pagamento, que nada mais é do que uma conta gráfica que eu tenho com a Nubank, que eu tenho com a PagSeguro, ou seja, eu dou R$100 para a Nubank e a Nubank graficamente diz, Bruno, você tem R$100. Então, o que ele falou? Estas contas de pagamento, a gente vai criar na lei o conceito de patrimônio segregado. Ou seja, o dinheiro que a Nubank recebe do Bruno, ela não se confunde com o patrimônio da Nubank. Ou seja, se a Nubank quebrar, o dinheiro que está nessa conta não faz parte da massa falida do Nubank. Se ela sofrer intervenção, não faz parte do interventor, não pode mexer nesse dinheiro. Então, no fundo, ele deu uma super proteção para esse dinheiro. É melhor até que uma conta corrente. Uma conta corrente hoje você tem garantia do fundo garantidor de crédito 250 mil. A conta de pagamento é ilimitado. Se você colocar R$1 bilhão e a Nubank quebrar, não vai acontecer absolutamente nada. Só que aí a regra, ela também estabeleceu aquele mesmo conceito. Você quer começar a operar como uma e-wallet? Você sai operando sem qualquer autorização do Banco Central. Então, por incrível que pareça, hoje, até R$50 milhões de depósito de clientes em 30 dias, olhando 12 meses para trás, qualquer pessoa oferece e-wallet. Você pode não conhecer, o cara fala, deixe seu dinheiro comigo e você põe o dinheiro e bola para frente. Aí alguém fala, mas, putz, é isso mesmo? O cara consegue segurar 50 milhões até pedir uma regulação? Sim. Mas isso não é arriscado? É. Mas o que está por trás disso? O que está por trás disso é o equilíbrio entre criar competição com inovação e tecnologia sem regulamentação. Regulamentação é cara. Eu tenho que cumprir regras. Se eu criar uma barreira muito alta na entrada, você vai desincentivar a tecnologia. Então, o Banco Central entendeu que deixar a começar a operar é, sem dúvida, um risco sistêmico, mas ele é muito menos benéfico do que o gerar competição nesse mercado. E diferente do mundo cartão de crédito, em que eu tinha um duopólio e tinha que quebrar esse duopólio, o mundo de wallet é um mercado ainda que ninguém dominava. Então, ele fez abertura e gerar competição o mais rápido possível para não ter nenhuma formação de um grande duopólio. Tá? E aí, então, ele regulamentou isso, estabeleceu esse conceito de patrimônio segregado. E aí, uma vez que uma e-wallet da vida alcança essa volumetria, ele, de novo, continua operando, entra com o pedido, né, no Banco Central, é aprovado e a partir daí ele tem que seguir uma série de regras. Uma delas é, enquanto os recursos não são usados pelo Bruno, na Nubank, por exemplo, a Nubank só tem duas alternativas. Ou ela pega esse dinheiro e deixa parado no Banco Central, ou ela pega esse dinheiro e compra título público. Por que isso? Porque se a Nubank quebrar, na hora que ela quebrar e o dinheiro está misturado com o patrimônio da Nubank, por mais que a lei diga que é patrimônio segregado, vai ser muito difícil achar esse dinheiro, porque o dinheiro não tem carimbo, né? Então, se eu de fato tenho o use of proceeds, deixar esse dinheiro ou no Banco Central ou no título público, se a Nubank quebra, eu tenho já o dinheiro, tenho informação e devolvo o dinheiro. Essa tese foi testada, não sei se vocês lembram do Banco Neon. O Banco Neon, na verdade, era um banco comercial, que chamava Banco Potencial, que viu no pessoal da Neon Pagamentos a possibilidade de fazer uma joint venture, né, justamente para talvez esse banco se beneficiar da tecnologia. E como ele era banco e já tinha acesso ao sistema de pagamento brasileiro, ele falou, não, vamos fazer tudo aqui dentro do banco. Né? E aí o pessoal da Neon falou, tá bom, então vamos rebrand este banco de Banco Neon, vamos usar essa infraestrutura que você tem de pagamentos, que já está pronta como banco, para colocar as contas de pagamento. E aí a regra do Banco Central, ela até foi inteligente nisso. Se o banco oferece uma conta de pagamento, ele não tem esta opção de você comprar títulos públicos. Ele só pode deixar parado no Banco Central. A lógica disso é uma lógica de regra bancária, porque os bancos hoje, quando tem um depósito, você tem o famoso depósito compulsório. Um pedaço de cada real que você coloca, ele tem que ficar parado no Banco Central. Por que o Banco Central faz isso? Para política de liquidez da economia. Se ele está achando que tem muita liquidez, ele aumenta ou diminui esse compulsório. Agora vocês viram uma série de regras, não sei se vocês acompanharam,
por causa do Covid, em que o Banco Central liberou o compulsório dos bancos para que eles usem esse dinheiro para dar crédito. Então, ele liberou de 25% para 17%, 18%, jogou mais dinheiro que ficava parado no Banco Central. Então, o que a regra de banco que oferece e-wallet diz? Se você oferece um e-wallet, o dinheiro parado você só pode deixar no Banco Central. Não quero que você deixe em título público, porque o Banco Central temia que os bancos migrassem do modelo conta corrente para conta de pagamento e ele perderia o controle do compulsório. Tá? E aí o que aconteceu? O Banco Neon, que era um antigo potencial, por outros motivos, sofreu intervenção do Banco Central. Tinha uma fraude contábil, alegadamente, e da noite para o dia, a gente foi surpreendido, a gente trabalha para o Neon, né? A gente foi surpreendido que da noite para o dia ele sofreu uma liquidação sumária por fraude. E aí a gente falou, nossa, o que vai acontecer agora? O que aconteceu, na verdade, com o saldo das pessoas? Nada. O saldo foi devolvido depois de um período. A gente passou um final de semana fazendo um acordo lá com o Votorantim para voltar a operar, mas a verdade é que o primeiro teste da regra foi muito bom. O resultado é que 100% das pessoas que tinham contas de pagamento receberam o dinheiro de volta, agora usando o chapéu do Banco Votorantim. Então, essa foi uma grande mudança regulatória que foi criada e que criou um incentivo enorme de novas empresas entrando. Qual que é o ponto aqui dessa regra que talvez o Banco Central fez, mas ele, com a criatividade do brasileiro, ele não percebeu o potencial da coisa, né? Quando a Nubank criou a Nuconta ou o Neon, o grande selling speech foi, olha, abra uma conta com a gente, primeiro porque ela é melhor que conta corrente, porque ela de fato protege mais que o FGC. 2, eu não cobro nada para você. 3, pela regra, você consegue abrir 100% remoto, Know Your Customer, é tudo com base em tecnologia, e como eu sou uma empresa tecnológica, eu cruzo a informação para você. Você não precisa preencher 1000 coisas, você não precisa ir na agência com documento, você não tem gerente olhando, eu vou fazer um negócio super seamless. Então, venha comigo que eu vou fazer isso. E aí você tem casos como o Nubank falou, olha, como eu tenho que investir esse dinheiro aqui em título público para você, e como esse título público rende, este rendimento, em tese, seria meu Nubank, mas eu vou te devolver esse rendimento. Então, a sua conta é uma conta remunerada. Na verdade, o que está acontecendo é a Nubank dá esse dinheiro que ela ganha de volta para o cliente. Então, parece uma conta corrente remunerada. Não é. Uma conta de pagamento, que é uma conta gráfica, que rende dinheiro. Só que aí a Nubank, obviamente, criou um ecossistema próprio. Então, o meu dinheiro na Nuconto, eu consigo pagar meu extrato Nubank, eu consigo pagar a Netflix, porque ela fez um acordo com a Netflix. Então, ele começou a criar um ecossistema que essas contas de pagamento servem para pagar isso. Coisa que depois o Itaú fez no IT. Coisa que a PicPay fez também, né? Que nada mais é do que um modelo de wallet, uma rede própria que faz os pagamentos real-time a preço qual custo? Nenhum. Porque quando você tem uma empresa que tem de um lado a conta de uma pessoa, do outro lado a conta da Netflix, esta transferência de dinheiro é uma transferência book transfer, não tem um TED, DOC, tudo acontece lá dentro. Então ele faz de graça. Esse é o modelo que cresceu muito. E aí as pessoas olhando a simplicidade, aí tem uma questão de marketing, tecnologia e atendimento, começaram a migrar violentamente das contas correntes para contas de pagamento. A própria Nubank com o cartão começaram a desistir de ter o cartão no banco cobrar unidade, porque não tem anuidade no Nubank, então eu vou para lá. Olha, a Neon faz um negócio muito mais fácil, então também vou. Então teve um grande crescimento, um grande ataque aos bancos, e aí os bancos perceberam, puxa, estou perdendo cliente a rodo aqui, o que eu tenho que fazer? Então aí de fato ocorreram mudanças regulatórias para os bancos abrirem de forma digital as contas, mas não é simples, né? Você pegar um Titanic e pedir para ele fazer 180 graus. Temos um parque tecnológico antigo, ele tem uma forma de remuneração dos executivos que primazia a receita, o cliente que eu gero no mês, enquanto que o Nubank Neon estão olhando um IPO, então o funcionário do Nubank Neon ele está sentado num equity pensando no IPO lá na frente, enquanto que um funcionário do Bradesco Itaú ele tem metas e ele tem que gerar receita logo daquele cliente para poder receber a PLR dele ou o bônus dele. Então até o modelo de remuneração de uma fintech, de uma empresa de tecnologia, é diferente a ponto de você mudar a relação que você tem, né, de empregado e sócio quase, né? Então isso também mudou bastante a forma de se operar no mercado. Então esse é o mundo, vamos dizer assim, de pagamentos que sofreu uma mudança bem importante, tá? Aí na sequência a gente começa a ter discussões de modelos de peer-to-peer lending, tá? Então a gente no escritório vê alguns clientes, até tem uma história engraçada, né, que nós tivemos um caso de um cliente que é uma empresa americana. E ele lá nos Estados Unidos você pode emprestar sem ter necessariamente uma autorização para ser banco. Você tem muito mais liberdade, né? E ele lá nos Estados Unidos faz o que o americano, é termo em inglês, tá? Payday loans, que é o americano médio
bate o carro, ele precisa de um empréstimo, ele pega lá o aplicativo, toma o empréstimo na hora e ele vai descontando o salário dele automaticamente todo mês para pagar o empréstimo. É um consignado privado, né? E aí esse cara veio e falou assim, olha, eu chamava Enova essa empresa. Olha, lá nos Estados Unidos eu sou super grande e tal, eu estou vindo aqui, eu estou vindo investir, estou querendo entrar nesse negócio. Então, perfeito. Se você fosse o Uber, né, em que você quer oferecer motorista para o aplicativo, o máximo que você pode acontecer é você tomar uma multa da prefeitura. No mundo bancário, se você tenta agir como banco e não pode, você vai preso, né? Então, eu vou ter que te apresentar o meu sócio criminalista, o Mário. Não vai valer a pena esse cross-selling nosso aqui. É melhor você não fazer isso. Puxa, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para fazer esse negócio? Claro, a gente tem que fazer sempre com uma instituição financeira no meio. Então, aí a gente começou a pegar as várias normas que existiam na época, a gente montou um primeiro modelo. E o modelo era meio simples. O modelo era a Enova, que é a empresa americana que tinha tecnologia e tinha dinheiro, ela fazia um depósito numa instituição financeira. Então, a gente achou a grande Sorocred, de Sorocaba, uma financeira, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que tinha interesse em entender como era essa tecnologia de análise de crédito, Know Your Customer, totalmente digital, né? E como é que se faz esse inteligência artificial, robô de crédito, que ele queria entender tudo isso. Falou, tá bom, eu tenho interesse, mas também não quero colocar meu dinheiro. Perfeitamente. Então, a Enova colocava este dinheiro na Sorocred, aí a Sorocred, através da Enova, agora atuando como se fosse um correspondente bancário, uma plataforma que acha pessoas que querem tomar emprestado, tomava emprestado da Sorocred, mas quem achava este cara é a própria Enova através dessa plataforma que ele criou. E os empréstimos todos no celular, né? E aí esse cara ele colocou $500 mil para fazer teste, né? E aí, porque esse mundo de fintech e crédito, você empresta, perde dinheiro e usa a informação para aprimorar seu modelo. Aí você empresta de novo, perde menos dinheiro, mexe no teu sistema até você acertar. Então, é um modelo que você vai perdendo dinheiro para aprender. É bem interessante assim, você fala, como assim, você vai perder? Faz parte do processo de criar a inteligência artificial do crédito. E ele colocou $500 mil em reais, né? E essa operação ele desembolsou no Brasil todo em 6 dias. Ele voltou para mim e falou, meu, impressionante, né? O brasileiro, a velocidade que ele tem de olhar e acatar uma nova tecnologia, um novo aplicativo, entender e fazer a operação, é muito mais rápido do que o americano médio, porque o americano médio não tem essa necessidade, não é tão ligado em tecnologia, né? Ele gosta de ir para o banco, no Brasil todo mundo é muito mais ligado. Então, assim, é realmente o mercado mais rápido que eu vi que a tecnologia foi adotada. Então, essa é a primeira coisa impressionante. E a segunda coisa impressionante, nesses mesmos 5 dias, já tinha um cara tentando burlar o sistema, se fingindo que era eu e tentando roubar dinheiro do pessoal. Então, vocês são bons nos dois lados, né? Para o bem e para o mal. E aí ele falou, puxa, e aí vamos ver o resultado disso. O resultado dessa operação é que ele emprestou para o Brasil todo, sem ter uma agência bancária, com a mesma cobertura do Itaú e do Bradesco juntos. Aí você olha, e ele tem aquele mapa, né, de calor, né, que você olha, ele teve uma distribuição igual a um banco que tem 5, 7 mil agências. E a pergunta é, mas qual foi o custo de distribuição? Nenhum. Porque as pessoas ouviram, fizeram um download do aplicativo e tomaram emprestado. Então, ele não teve gasto em distribuição, né? Aí, como eu tenho um pouco de insônia, né, e como a gente fez esse negócio, o negócio cresceu muito rápido, eu falei, gente, vamos lá no Banco Central, vamos mostrar esse negócio para eles. Porque, de novo, eu entendo que juridicamente quem empresta é a instituição financeira. Eu sei que os economics ficam na Enova, mas, de fato, quem está emprestando é a instituição financeira. Mas, mesmo assim, esse negócio vai chamar a atenção, vamos lá. E aí você vê, nesse momento, uma mudança de paradigma dentro do Banco Central, né? Isso aí está falando de 2014, 2015. Até então, a única experiência que o Banco Central teve sobre isso foi uma plataforma que, na verdade, o Banco Central entendeu que fazia uma atividade ilegal, ele fazia uma intermediação, ele acabou questionando essa plataforma, acho que o cara não se defendeu bem, tomou um processo administrativo do Banco Central e foi condenado até criminalmente por atuar como banco. Como tinha esse precedente, que era diferente desse modelo, eu falei, vamos lá. Quando a gente foi lá, tinha mais ou menos umas 20 pessoas do Banco Central. Tudo que é departamento que você pode imaginar estava lá. Departamento de condutas, normativo, fiscalização e tal. Todo mundo prestando uma super atenção. O cara explicou todo o modelo, mostrou a penetração e aí a resposta do Banco Central foi, puxa, que interessante. Você se incomoda se a gente acompanhar a sua evolução? Não, né? Mas veja, o regulador olhando alguém não regulado porque tem interesse em ver esse negócio. Nos interessa esse modelo de distribuição. Aí, nesse mesmo momento, surgiu, né, a gente acabou esse caso, né, acabou não, né, foi o primeiro modelo, e quem me ajudou foi um estagiário, que eu chamo Jorge Vargas, um estagiário, alguns de vocês devem conhecer. E o Jorge acabou o caso e falou assim, tem um sonho,
Falei, é mesmo, Jorge? Qual é o seu sonho? Eu quero montar minha fintech. Falei, que legal. E quero continuar trabalhando para você. Falei, não vai dar, né? Meu? Trabalhar para mim, você vai ter que trabalhar. Fintech, você vai gastar muito tempo. Tá bom, eu vou montar a minha, mas eu tenho um segundo pedido para você. Falei, pois não. Eu quero contratar o Pinheiro Neto, mas não tenho dinheiro. Como é que a gente faz? Falei, legal, né? Vamos fazer, mas aí vamos pensar algum jeito aqui, né, de como é que a gente faz para te ajudar, né, e de alguma forma de se remunerar. E aí, brincando, a gente montou para ele a Biva, que era uma plataforma peer-to-peer lending. Ele tinha a plataforma, no fundo era, de novo, uma instituição financeira no meio, ele tinha pessoas que faziam investimentos nessa instituição financeira que estavam ligados às operações de crédito que ele, Biva, achava. Então, no fundo, era um modelo parecido com o primeiro, mas ele tinha um lado captação. E aí, no fundo, o que esse fazia? Ele olhava pessoas, pequenas empresas, então cabeleireiro, pipoqueiro, que precisava de um financiamento, né? Ele fazia esse financiamento, ele achava que quem emprestava era, de novo, a grande Sorocred que emprestava, só que ela estava vinculada a um depósito de um cliente, né? E aí, o que ele fazia? Ele pegava, vamos supor que um cliente depositava R$100, ele pegava R$10 no pipoqueiro, R$20 no outro, então ele diversificava a carteira e emprestava a uma taxa de juros que é um absurdo, mas muito mais barata do que os bancos. Qual que é o resultado disso? E aí que foi bem impressionante. Primeiro, ele emprestou de novo pelo Brasil todo usando tecnologia. Segundo, o default rate, que você fica imaginando deve ser um desastre, né? Você está falando do pipoqueiro, você está falando, né, do cabeleireiro, foi muito baixo. Por quê? Porque este mercado é um mercado não assistido pelos bancos. Esse cara não consegue um empréstimo do banco. Ele, inclusive, toma cheque especial para financiar o negocinho dele, que é um absurdo, mas é isso que ele faz. Então, na hora que teve alguém que emprestou e que conheceu ele, que acompanhou usando a tecnologia, essa pessoa retribuiu falando, não, esse cara tem que devolver, porque é um crédito muito mais barato, eu devo isso aqui para ele. Aí, fora isso, esses caras são bons em PowerPoint, então 1000 histórias comoventes que o cara ajudou a empresa, é muito legal ver isso. Então, ele fez esse modelo, fomos mostrar de novo para o Banco Central. E aí o Banco Central falou, nossa, isso aqui me interessa mais ainda, eu quero acompanhar vocês. Eu quero estar muito próximo, diga quais são os problemas, o que você está enfrentando. E aí, nessa brincadeira com o Jorge, eu falei, Jorge, é o seguinte, deu certo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar que o dia que você fizer um IPO e ficar bilionário, você me dá um percentual do que você captar, e aí eu vou tentar bater as horas que eu já gastei nisso. Se eu conseguir recuperar todas as horas que eu trabalhei, mais algum prêmio, valeu a pena. Se eu conseguir recuperar só as horas, não valeu a pena, porque eu corri um mega risco, mas beleza, não perdi. E se der tudo errado, a gente está junto no prejuízo, faz parte do jogo. Por isso que tem o upside se o negócio der certo. E aí nasceu na brincadeira o nosso programa de aceleração que a gente criou no escritório, que hoje tem 45 empresas de vários ramos que funcionam nesse modelo. A gente adota uma empresa de gente que tem um produto legal, não só em crédito, né? Tem seguros, tem cripto, tem exchanges, tem várias coisas. O modelo a gente ajuda a fazer todo o trabalho e durante 3 a 5 anos, e aí tudo que você conseguir captar, a gente vai ter uma tabela, que a gente já contrata no D0, dizendo, olha, até tantos milhões de reais, tanto por cento você paga para a gente. Se a gente vai conseguir se pagar pelas horas gastas, é um risco nosso que a gente faz, né? E aí esse programa hoje tem essas 40 e tantas empresas, a gente já teve 10 casos de sucesso, então foi bacana, a gente ajudou várias dessas empresas, esse programa se mantém, a gente ajuda esse ecossistema de empresas que no Brasil, se você não fizer isso, um cara pequenininho não consegue sobreviver sem a ajuda de advogado, né? Vocês sabem como é complicado. Mas aí foi esse produto que foi bem bacana que nasceu no escritório. E aí essas fintechs, né, então tanto essa Biva quanto a Enova, né, elas foram crescendo e aí obviamente outros começaram a copiar a ideia e crescer, até que um belo dia o Banco Central nos chamou esse pessoal e falou, vem cá, vocês precisam desse banco no meio aí? Ó, precisar não precisa, mas né, a gente não tem como ser banco, porque para constituir um banco a gente tem que ter um capital de 50 milhões ou 100 milhões de reais. Imagina, eu sou um cara de fintech, eu tenho um tech, né, mas não tenho capacidade. Não, mas se a gente criasse um modelo inovador, olhando esses modelos que vocês criaram, a gente criar um tipo de instituição financeira super leve, vocês topariam? Puxa, eles topariam. Aí a gente ajudou o Banco Central a escrever a resolução que criou os 2 tipos que chama Sociedade de Crédito Direto, SCD, e a SCP, que é um tipo de instituição financeira sem depósito, sem alavancagem, que usa o dinheiro próprio para emprestar, né? Mas o modelo se sustenta por quê? Porque esse mini banquinho ela pode emprestar e uma vez que acabou o dinheiro dela, o que ela faz? Ela pode se capitalizar de novo, mas esses caras não têm dinheiro, ou ela pode vender esses créditos para um FDIC. Então hoje o mercado de crédito
ele, além dos bancos que têm os depósitos dos bancos, você tem hoje o mercado das fintechs, as SCDs, que emprestam e no mesmo ato vendem para o mercado de capitais através de FDIC e securitizadoras. Então, hoje especificamente não porque o mercado está fechado, né, mas o financiamento de crédito no Brasil está vindo do mercado de capitais. Por quê? Porque as taxas de retorno do crédito no Brasil são muito altas. Então, isso atraiu. Então, por exemplo, nós temos um cliente que chama Rebel. Ele faz essas operações e quem compra é um FDIC da XP. E quem são os cotistas do FDIC? Clientes iPrime que estão buscando retornos maiores, com risco, claro, mas estão buscando retornos maiores de receita, porque hoje a taxa de juros caiu tanto que ele fala, puxa, preciso ganhar mais dinheiro, o que tem? Ó, tem crédito, você quer? Aí você fala, mas esse cara é sério? Bom, vamos olhar o track record dele, ele usa tecnologia, tal, custo muito baixo, olha, o default dele é abaixo da média, ele usa a inteligência artificial, ah, legal, vou comprar. Então, o mercado de capitais acabou financiando o crédito no Brasil. E aí essas fintechs, elas podem também oferecer as e-wallets, ou contas de pagamento. Então, olha que interessante, eu sou um banco, né? Porque no fundo eu posso emprestar, eu tenho uma carteira digital, então é como se fosse uma conta corrente, né? E agora, mais recentemente, eu posso oferecer cartão de crédito também. Né? Então, quando você junta isso, né? E você fala, puxa, eu posso emprestar, e aí eu olho a regra anterior, eu posso ser um emissor de cartão de crédito, se eu quiser, numa outra empresa, eu posso oferecer um e-wallet, uma outra empresa, uma SCD, puxa, é muito fácil entrar. E aí a gente começou a ver no escritório clientes, tipo um varejista, que fala assim, olha, Bruno, eu tenho aqui uma relação com o banco tal, no meu varejo. Como lá atrás, quem podia emitir cartão era só banco. Então, eu fiz um acordo com esse cara de 10 anos, então ele emite o cartão para os meus clientes, então ele me pagou um prêmio para fazer isso, mas eu estou casado com ele, e ele emite o cartão, ele oferece produtos bancários para os meus clientes, e lá na frente, quando essa carteira dá receita, a gente divide essa receita, porque afinal de contas eu estou dando os meus clientes para ele ganhar dinheiro. Em cima disso, a gente faz meio a meio. Mas a verdade é que essa receita nunca vem, porque o banco me joga lá um custo, né, para operar esse negócio que eu não consigo provar e não dá muito dinheiro. Sem contar que a minha relação com o cliente é de um jeito, mas quando eu coloco o banco no meio, a relação não é a mesma. Então, por exemplo, metade dos meus clientes são negados no cartão de crédito. Você quer um negócio mais horrível do que o meu cliente super feliz? Vou ter um cartão de crédito. Aí no dia seguinte você foi negado. Então já cria uma relação, um attrition comigo muito ruim. Aí o cara oferece um produto conta corrente. Aí o cara fica tudo feliz. No dia seguinte ele acorda, já está devendo não sei o que para o banco, porque tem uma tarifa que ele não sabia, caiu no cheque especial, então já criou um outro attrition com o meu cliente. Então é o seguinte, eu queria saber o seguinte, eu, varejista, posso emitir um cartão de crédito? Ah, pode. Ah, posso? Pode. O que eu preciso de regulação do Banco Central? Nada. Você sai emitindo, quando você bater a volumetria, você pede a autorização do Banco Central. Mas o que eu preciso? Você faz um acordo com a Visa, com a Master, mas é um contrato. Você não precisa de mais nada. Puxa, que interessante. E se eu quisesse oferecer algum produto? Oferece um e-wallet para esse cara. Ah, posso oferecer e-wallet? Pode. E o que eu preciso do Banco Central? Eu vou receber depósito? Nada. Nada. Você vai operando, quando você bater os 550 milhões de reais lá, você entra com o pedido, mas até lá você toca pau. Puxa. E se eu quiser fazer o rotativo para esse cara no cartão de crédito, ou quiser fazer um financiamento? Bom, aí você não pode sair operando, aí você vai montar uma SCD, diferente da IP, né, decisão de pagamento, que você pode sair operando enquanto você alcança a volumetria, emprestar uma atividade regulada, então você entra com o pedido, mas olha, o processo de aprovação de uma SCD, no máximo 6 meses está na mão. Então, você pode criar sua SCD, que vai fazer um empréstimo para os seus clientes. E aí, como você vai ter seu próprio dinheiro, o que você pode fazer? Como a sua família é muito rica, né, dona de varejo, você pode montar um FDIC aqui do lado. E todas as operações de crédito que a sua SCD gera, o FDIC, com o dinheiro da família, compra. E aí, essa receita de juros, né, que esses empréstimos que esse FDIC comprou, vão subir para a família. Então, você fica com toda a receita do negócio. Ah, que legal. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o contrato que eu tenho com o banco. Analisa para mim ver como é que eu faço para cair fora. Então, chegou nesse ponto, né, a barreira de entrada caiu tanto que, de fato, as pessoas que não eram na área bancária começam a falar, puxa, eu consigo fazer sozinho. Essa receita todos os bancos, por que não deixar dentro do meu grupo? Eu tenho um cliente. Então, teve uma mudança muito grande, que é aí que o Banco Central, acho que talvez não percebeu o tamanho, né, da possibilidade que ele abriu e a vontade que isso gerou nesses vários players de mercado. Então, você tem vários casos de AMI digital, né, desses caras grandes varejistas que estão, de fato, entrando no mercado financeiro, coisa que há 5 anos atrás não se imaginava. Né? Então, as fintechs de crédito, de fato, foram uma grande mexida importante. Só que aí, esse negócio ficou mais interessante ainda quando surgem
duas regras novas que chamam demais a atenção. Uma delas é o Pix, né? É o pagamento instantâneo. Qual que é o ponto do Pix? Lembra que eu falei que no começo que pagamento tem que ser uma coisa simples, não pode ter um custo caro, porque se o pagamento tem custo caro, toda a cadeia encarece. E aí o Banco Central olhou e falou, olha, a gente tem que criar um sistema de pagamento que seja mais eficiente do que o que tem aí e que seja possível fazer um tracking dos pagamentos. Então, o que a gente quer acabar ou diminuir com o Pix? Primeiro, a gente quer acabar com o dinheiro, papel moeda. Por que é ruim o papel moeda? Porque tem custo para você imprimir o papel, é um custo, né, de papel Casa da Moeda, transporte e tudo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o dinheiro, como vocês viram na Bahia, dá para você guardar na mala e fazer lavagem de dinheiro, então ele também é ruim para lavagem, porque você não controla, né? E terceiro, ele atrai muita violência, né? Quais os casos do varejista que recebe dinheiro e depois tem assalto no varejista, ele tem que contratar carro forte, né? Ele tem que contratar brinks para transportar, isso tudo encarece, né, o sistema. Então, dinheiro é um dos sistemas de transferência de dinheiro que deveria acabar, ou deveria ser diminuído com o Pix. O outro é o cheque. Aí o pessoal fala, mas cheque ninguém usa. Não, ninguém usa aqui em São Paulo, mas se você olhar no Norte e Nordeste, não é verdade. Existe um uso bem forte de cheque ainda, só que o cheque é ineficiente, é no papel, tem processamento, tem risco de fraude, é um sistema ineficiente, portanto caro. O terceiro método é o cartão de débito. O cartão de débito, ele é um arranjo de pagamento. Lembra no começo da conversa? Tem uma bandeira, que é o instituidor do arranjo, tem emissores que emitem esse cartão e tem credenciadores. Eu tenho que chegar e credenciar aquele estabelecimento. Esta cadeia, ela tem um custo. Então, ela também é ineficiente, né? E, por fim, tem o boleto bancário. O boleto bancário é uma invenção feita pelos bancos, só que ela não tem uma padronização. Ela permite, sim, você lavar o dinheiro, porque eu posso pagar um boleto com dinheiro no caixa, então eu posso estar esquentando o dinheiro. E eu não tenho trackability, de fato, né, de quem está pagando isso. Então, também o boleto, e sem contar que tem um certo abuso dos bancos, porque para uma empresa a emissão do boleto custa R$1 e para outra custa R$7,50. Qual que é a lógica? A lógica é o dinheiro no bolso e receita. Então, existe muita ineficiência. O que o Banco Central fez? Falou, então tá bom, vou criar um sistema, e o sistema já foi criado, chama Pix, em que o Banco Central fica com a liquidação financeira, então ele criou uma central mesmo, que ele faz as liquidações financeiras, e aí os participantes, e quem são os participantes? As e-wallets e os bancos com conta corrente, né, vão poder entrar nesse sistema. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, eu tenho uma conta no Nubank, no conta, né, ou agora falar um pouco de Neon, só vou dizer que eu estou puxando o saco da Nubank. Eu tenho uma Neon, uma conta Neon, né, e eu vou comprar uma pizza no domingo à noite. Aí eu vou lá, na hora de pagar a pizza, o que eu faço? Eu tenho, então, lembra que eu tenho uma conta de pagamento. Eu vou tirar lá a minha conta de pagamento, eu vou usar o QR Code, que foi uma das tecnologias, né? E vou ler o QR Code no balcão lá da pizzaria para pagar. Então, na hora que eu faço isso, o que faz um sistema? O sistema olha no Neon e fala assim, o Bruno tem saldo na conta dele? Custa R$100 a pizza. Aí o sistema lá do Neon diz, tem. Beleza. Neon, você tem dinheiro aqui no Banco Central? E a gente está falando de uma operação no domingo à noite. Você tem dinheiro aqui no Banco Central disponível para essa operação? Tenho. Fechado, prossiga. O que acontece? Real time, no domingo à noite, esse dinheiro vai sair da conta reserva que o Neon tem junto ao Banco Central, vai ser transferido para a conta reserva, vamos dizer, do Bradesco, onde a pizzaria tem conta corrente, e na hora a pizzaria aparece na conta dela, você recebeu R$100 do Bruno. Esta operação ocorre em até 2 segundos. E qual que é o custo dessa operação? O Banco Central falou, o Banco Central que vou ficar com meio, com miolo, eu vou cobrar 1 centavo por transação. Se vocês aqui em cima, Neon e Bradesco, quiserem cobrar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, mas a gente não vai cobrar nada. Então, imagina o impacto dessa operação. Aí várias pessoas dizem, mas por que as pessoas vão fazer isso? O cara está acostumado a usar o cartão, o cara vai usar o débito, imagina, né? Só que as pessoas estão esquecendo de duas coisas. Um é, na época do Temer, logo depois do impeachment, o Temer passou uma lei que permite a diferenciação de preço por tipo de meio de pagamento. Então, hoje, é permitido, mas ninguém faz, você diferenciar preço por tipo de pagamento, né? Então, agora você se põe no lugar do varejo, do dono da pizzaria, né? Quando ele usa o cartão de crédito, ele vai gastar por transação 0,5, 0,7 por transação, que é o que você paga para a bandeira, né? Em vez de pagar 1 centavo se ele usar o Pix. Então, qual é o incentivo dessa pizzaria continuar usando o cartão se ele pode fazer um sistema que paga menos? Sendo que ainda ele pode falar o seguinte, se você pagar com o Pix,
custa R$100. Se você for pagar com o cartão, é 105. Então, para ele tem um incentivo natural de empurrar o Pix. Então, existe sim a grande possibilidade dos meios de pagamento, dinheiro, cheque, débito, boleto, né, e cash diminuírem muito por conta do Pix. E qual que é a vantagem do Banco Central? Ele consegue monitorar quem está pagando para quem e de quem. Então é muito interessante esse modelo e pode ser alguma coisa muito impressionante. Aí você fala, tá, mas e aí? Aí lembra aquele varejista que eu acabei de falar, que quis montar uma e-wallet para o cliente dele? Qual que era o problema da e-wallet, né? Para mim, e-wallet funcionar, o dinheiro que eu tenho aqui, eu tenho que criar um ecossistema sozinho. Eu tenho que colocar, que nem eu falei, na Nubank, né? Ela tem o portador e tem a Netflix. A Nubank gastou dinheiro e tempo para montar uma rede. Quando o Pix entra em vigor, o que acontece? A minha distribuição é desnecessária. Todo mundo que está conectado no Pix virou automaticamente minha distribuição. Então, o meu e-wallet vira líquido no Brasil todo, 24/7. Então, ela tem um efeito que a gente ainda não consegue imaginar, mas ela tem um efeito muito forte. Aí, voltando à história do varejista, então, imagina a cabeça dele. Bom, então eu vou abrir um e-wallet para o meu cliente, eu vou, já que eu vou ter um volume grande, vou ser aprovado pelo Banco Central, essa e-wallet aqui eu vou falar para ele receber o salário dele, e agora ele paga qualquer obrigação dele no Brasil todo, e ele fica comigo. Então, já que ele está comigo, eu já vou vender produto a mais, já que eu sou um varejista, eu vou dar um benefício para ele, vou colocar um rewards. Então, o que está acontecendo? Ele está verticalizando a relação comercial com a relação financeira. E ainda ele está dizendo, fica aqui comigo. Eu sou mais protegido que um banco, porque se eu quebrar o dinheiro é seu. Você pode tomar empréstimo aqui nessa conta, você pode receber o seu salário aqui e você paga qualquer obrigação. E na minha loja ainda eu te dou um desconto se você usar o Pix. Então, você imagina o impacto disso, né, para terceiros que querem entrar nesse mercado. Então, o Pix é bastante revolucionário e eu acredito que por conta dos próprios comerciantes ele vai ter uma penetração maior do que a gente imagina. Tá? Então, alguns meios de pagamento vão ser sim afetados. As bandeiras, obviamente, como você pode imaginar, estão muito preocupadas porque metade das compras no Brasil de Visa e Master são débito. Então, de fato, o débito pode ter um baque. E o crédito? O crédito é meio improvável porque as pessoas usam crédito para se financiar no Brasil, porque a gente não tem linhas baratas de financiamento, então o cartão de crédito não deve acabar, mas sem dúvida é uma mudança de paradigma de como a gente transfere dinheiro e como paga no Brasil. Tá? Mas aí, o que ainda não falta falar é o famoso Open Banking. E o que é o Open Banking? O Open Banking é permitir que uma pessoa possa ter uma competição entre produtos bancários. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem o impacto do Open Banking. Eu tenho aqui uma conta no Itaú e tenho uma conta no Nubank. Aí o Nubank chega e fala assim, ô Bruno, você toma cheque especial lá no Itaú? Ah, toma. Você gostaria de eu te oferecer um produto melhor? Ah, eu gostaria. Então faz o seguinte, fala para o Itaú passar os seus dados pessoais e seus dados transacionais que você tem com ele, que eu vou te oferecer um produto melhor. Aí eu falo, eu topo. Esse eu topo significa que através de um API, sem autorização do Itaú, ou seja, o Itaú é obrigado eu faço essa chamada de interface que a gente chama, esse pedido, e o Itaú vai pegar esse bloco de informação e mandar para o Nubank, e o Nubank falar, tá aqui, vou te oferecer, eu estou vendo que você tomou emprestado essa taxa, essas condições, eu te ofereço um produto mais barato, você quer? Quero. Então, no fundo, o que está acontecendo? Hoje, o mercado bancário brasileiro ele é concentrado em 80% em 5 bancos. E esses bancos eles têm um ativo que ninguém consegue competir, é informação. Eles têm os dados do Bruno, eles têm o histórico do Bruno, eles sabem tudo que o Bruno fez. E isso é uma vantagem competitiva. O que o Open Banking faz, ele tira esta vantagem competitiva, porque a informação não é mais do Itaú. A informação, e sempre foi, né, vamos deixar claro, é da pessoa. E ele decide o que faz com a informação. Então, na hora que ele fala, sim, eu quero que meus dados sejam transferidos ou sejam passados do Itaú para o Nubank, ele está dizendo que minha informação é minha, eu faço o que eu quiser, eu estou autorizando. Então, o modelo Open Banking é um modelo extremamente revolucionário, principalmente em países em que você tem uma concentração bancária muito grande como aqui, né? Em que você, de fato, vai ter essa mudança. Aí você fala, tá, mas quem é que vai se beneficiar? Bom, todos os bancos médios, mas lembra a fintech de crédito, a SCD, por exemplo, é uma instituição financeira, ela também pode entrar no Open Banking. Então, imagina aquele cara, aquele varejista que montou a SCD dele e que tem relação com esse cliente, ela fala, então você tem conta lá na Caixa, né? Eu quero te oferecer um produto melhor também. Então, me autoriza aqui que eu vou roubar o que você está fazendo na Caixa e vou trazer para cá também, porque eu já te conheço, você faz compra comigo, eu posso ficar com os seus recebíveis futuros, vou fazer um negócio aqui.
Então, o Open Banking ele tem, de novo, um impacto gigantesco nesse mercado que a gente ainda está para ver. E aí, o que a gente tem hoje de concreto no Open Banking, né? No caso específico do Pix, do pagamento instantâneo, já está prevista a entrada em novembro, não foi atrasado, tá, pelo coronavírus, já está seguindo o pau, as pessoas estão se credenciando, estão testando os modelos. No caso de Open Banking, é um pouco mais complexo, por quê? Porque todos os bancos que vão participar vão ter que combinar padrões mínimos de tecnologia, criptografia, passagem de informação, que tarifa pode ser cobrada entre os participantes. Tudo isso vai ser feito através de uma convenção entre os participantes. Então, você imagina como é que vai ser essa convenção. E aí, o que o Banco Central falou? Não, nós vamos estabelecer as regras desta convenção. Esta convenção vai ser formada por 6 partes. Então, a Febraban hoje tem um voto. Então, lembrando, a Febraban hoje tem 80%, 90% do mercado. Ela tem um voto. A outra entidade é a Abecs, cartão de crédito, um voto. A outra entidade são os bancos médios, a BBC, um voto. E aí, olha que surpreendente. A ABCD, que são as fintechs de crédito, um voto. A AB Fintech, que são as outras empresas de tecnologia que não necessariamente são as fintechs de crédito, um voto. E aí você tem um terceiro que é formado por 3, que é a Abipag e mais outras 2 que agora não lembro o nome, tem um voto. Então, olha isso. O Banco Central criou uma convenção cujo os 80% a 90% do mercado tem um voto. E o resto é distribuído em outros players. Então, olha o que o Banco Central fez com os grandes bancos, né? E aí o processo começou, então já começaram as primeiras discussões de como vai ser a governança e modelo. Deu uma parada agora, porque as pessoas do Banco Central que estão organizando esta convenção tiveram que parar para fazer essas medidas emergenciais, né? Então, de fato, a gente conversa muito com eles, eles estão ocupados com outras coisas, mas já avisaram que vai voltar ao cronograma de reuniões. E a ideia é que, de fato, é que hoje existe uma minuta de norma, tá, sobre como é que funciona o Open Banking, então já dá para entender como vai ser, que o Banco Central recebeu comentários e, em paralelo, está correndo com essa convenção para estabelecer, primeiro, como é que vai ser a governança, depois as questões técnicas, a troca de informações, prazo e tudo. E, basicamente, pela minuta dessa convenção, a gente tem, uma vez publicada a norma, a implementação completa do Open Banking, ela é em 360 dias na norma. Ou seja, é muito rápido. E aí, obviamente, como vocês podem imaginar, você tem centenas de bancos grandes e médios falando, gente, eu não tenho como fazer isso aqui, não vai dar tempo, meu sistema não vai fazer. E o Banco Central falando, gente, é o seguinte, é dar o 10, tem que fazer. Então, também é uma mudança bem forte, o Banco Central batendo nos grandes bancos, não, você tem que fazer. Interessante é que o Banco Central também ele fez a coisa bem feita, né? Então, um exemplo que a gente viu na Inglaterra, que foi onde se baseou, né, um dos modelos de Open Banking, o que aconteceu lá foi que ele deixou para os grandes bancos montarem o padrão mínimo de segurança para que as informações possam ser trocadas via API. Né? O que aconteceu é que os grandes bancos, não foi nenhuma maldade, mas eles fizeram uma estrutura super segura, com uma super criptografia e super boa. O problema é que ela custa muito caro e nenhum pequenininho conseguiu entrar. Aí o que o Banco Central fez? Falou, não, vamos fazer o seguinte, ele chamou a ABCD, que é as fintechs de crédito, e a BBC, que são os bancos médios, falou, desenvolvam uma API que seja barato o suficiente para um cara pequeno conseguir adotar e que seja seguro o suficiente, que seja satisfatória para o Banco Central. E eles montaram lá um padrão que aparentemente é muito bom e é barato o suficiente. Então o Banco Central teve esses cuidados de aprender como foi no resto do mundo para de fato fazer um modelo muito grande. Então assim, nesse tempo aqui que eu falei, a quantidade de normas que entraram e as mudanças que a gente vai enfrentar é muito difícil, inclusive para advogados, entender onde a gente vai aterrissar nesse negócio. Mas a verdade é que tem uma mudança total de paradigma, de modelos e de questões jurídicas que a gente não esperava vão acontecer. Né? Então, coisas do tipo, o que acontece se uma informação é transferida do Bruno, né, que ele autoriza do Itaú para o Nubank, e tem um vazamento no Nubank? Quem é responsável por isso? Ah, vai ser o Nubank. Sim, mas não tem uma relação de consumo? Será que a Procuradoria vai concordar com isso? As entidades de consumirista vão concordar quando eles dizem que na relação de consumo todo mundo é responsável? Será que vai sobrar para o Itaú pagar a conta? Porque, no final de contas, ele faz parte da cadeia da prestação de serviço numa relação de consumo. Então, são coisas que a gente nem imaginava e que a gente, como advogado, não tinha essa flexibilidade mental que a tecnologia obriga a gente a pensar fora da caixa de novo, de como é que isso vai ter que ser feito. Então, assim, é bem interessante ver esse novo modelo e se você juntar tudo isso, né, voltando ao exemplo do varejista, né, na hora que você fala para ele, então, você tem o direito de fazer Pix. Ah, e outra coisa, você pode brigar com os seus clientes, roubando clientes dos grandes bancos, você fala, tô dentro, onde é que eu assino? Porque, de fato, ele está querendo entrar nesse mercado. Então, dou uma parada aqui, porque é tanta informação, eu deixo vocês aí perguntarem, ficar à vontade.
Bruno, muito obrigado pela exposição. A gente, não sei, quem quiser fazer pergunta, tem como levantar a mão pelo aplicativo, ou destrava o microfone e a gente faz de uma forma coordenada, mas também pode fazer perguntas agora para o Bruno. Eu queria começar, Bruno, te fazendo uma pergunta, porque é o que você falou, né? As pessoas, as tecnologias, elas mudaram muito de 10 anos para cá. Você viu esse panorama que você fez do mercado como ele era em 2013 e como ele é hoje, com 3 credenciadores. Enfim, é uma coisa muito louca que muda todo dia. Depois tiveram as criptomoedas em 2017, 2018, que chegaram forte também, o Banco Central. Eu sinto que às vezes é o que você falou, é o Titanic, que é difícil de fazer os 180 graus muito rápido, né? E eu sinto que, assim, às vezes o Banco Central, ele fica um pouco perdido, porque fala, nossa, é tanta tecnologia que não sei como que eu posso fazer para me adequar e como é que eu vou regular tudo isso, porque ele é o grande regulador, né? E eu queria saber, assim, na sua experiência nessa área, acho que aqui até na conferência tem poucos que são dessa área de bancário e fintech especificamente, mas como você vê a atuação nesses últimos anos do Banco Central? Tem os processos de sandbox também, você deve certamente participar, que também ajudam a definir as diretrizes do regulatório. Eu queria saber um pouco como você vê até as pessoas que estão lá, se as pessoas têm capacidade, estão indo bem, enfim, sua visão. Tá. Eu vou ser sincero com você, o Banco Central me surpreendeu muito, tá? Por vários motivos. A gente até, o caso da Fair Place, que é aquele caso daquela plataforma que foi questionada, que eu mencionei, que o cara acabou sendo, né, que é 2010, você tinha uma postura de um Banco Central punitivo, né? É o cara que olha e está ali para punir. Ele quer punir porque o cara tem que punir. Então essa era aquela postura. Uhum. Quando entrou o Ilan no Banco Central, você vê a primeira mudança, né, do Banco Central na linha de criar um modelo de mais competição e mais abertura. Né? E aí as pessoas sempre falam assim, porque o mercado no Brasil bancário sempre foi fechado. Então vamos fazer uma pequena correção aqui. O mercado no Brasil bancário, ele sempre foi muito aberto. Saibam que quando provavelmente a maioria não tinha nascido, a gente teve uma entrada maciça de bancos estrangeiros no Brasil. Né? E o que aconteceu? Foram todos embora? Foram todos embora. Mas por quê? Porque o Banco Central sacaneou? Não. É que no Brasil, como tem aquele, no Brasil não é para poucos, né? É só para profissionais, né? Não é para qualquer um. E o Brasil tem plano econômico, tem dinheiro desaparece da conta, você tem um nível de fraude absurdo, você tem processo trabalhista, desvalorização do real. Então, a verdade é que o mercado bancário sempre foi muito aberto. O problema é que é difícil ficar no Brasil. E aí todos os gringos que entraram saíram. E aí o mercado se concentrou por uma sacanagem dos bancos? Não, o mercado foi se consolidando, porque o Bradesco viu a HSBC e falou, puxa, eu vou comprar, tem uma carteira aqui, tem um ativo super importante, então eu tenho capacidade, um banco médio não tem, vou comprar. De uma certa forma, o Banco Central é até melhor, né? Porque você fala, putz, ele se livra aqui de um problema, vai que esse banco quebra, imagina a dor de cabeça que ia ser para o Banco Central. Né? Então, o mercado em si sempre foi. Então, primeiro ponto, a gente não pode se confundir. O Banco Central tinha esse lado punitivo, mas ele sempre foi aberto à competição. Tá? E, de fato, quando o Banco Central, em 2013, ele entendeu que a tecnologia era um vertente de competição, porque, de fato, ninguém vai vir hoje no Brasil e abrir 5.000 agências para competir com o Bradesco e com o Itaú. Ninguém vai fazer isso, porque é extremamente caro e muito difícil. Mas na hora que a tecnologia surge, ela permite que eu consiga emprestar usando o celular sem ter uma agência bancária, o Banco Central falou, opa, agora talvez seja a segunda onda que a gente vai criar competição através da tecnologia. Então, o que aconteceu no Banco Central? As pessoas também mudaram. Então, essa postura de 2010, e vamos punir, que é o caso do Fair Place, quando eu levei lá o pessoal 2013, 2014, a resposta dele foi, nossa, que interessante, posso acompanhar? Então, essa mudança de falar, posso acompanhar, nunca existiu isso. Quando o Banco Central, o diretor de normas, me chama e fala assim, você me ajuda a preparar a resolução de fintech de crédito? Oi? Ajudar a preparar uma norma? Nossa, eu estou há 20 e tantos anos, nunca o Banco Central falou isso comigo. Então, houve uma mudança. E aí, coisas surpreendentes, né? A gente tem um cliente que chama Ripple. Não sei se vocês já ouviram falar. A Ripple, ela faz a parte de câmbio, que no Brasil é super fechado, mas ele usa uma criptomoeda, né, para fazer a troca de moedas. Então, no fundo, você tem dólar, você compra um XRP, que é um cripto, e esse cripto eu troco na outra ponta por qualquer moeda em segundos, né?
No Brasil isso não dá para ser feito, mas eles vieram para o Brasil. E aí eu fui conversar com o pessoal de câmbio, e aí eu fiquei, eu estou indo lá, na semana que vem vou para Califórnia para conhecer a Ripple. Então, o Banco Central pegando avião, indo lá para conhecer. Quando surgiram as exchanges, eu participei com o pessoal da Foxbit, 3 caras de fiscalização, que falam, podemos visitar você? E a Foxbit e outras não são reguladas exchanges de cripto. E mesmo assim o Banco Central foi lá, me explica melhor como é que é. Puxa, muito obrigado, muito legal tal. E é o seguinte, eu li aqui, estudei e tal. Então, uma coisa que chamou muito a atenção é a preparação dos funcionários do Banco Central. Então, a qualidade dos caras é muito acima da média. E se você trabalha com outros órgãos, então, você entra em depressão, né? Você vai lá na SUSEP e aí você fala com o cara, você sai de lá chorando, aí você vai no Banco Central e fala, nossa, ainda bem. Então, de fato, os que dá para classificar, as pessoas do Banco Central têm uma visão liberal da coisa, eles não são caras quadrados e fechados, você se surpreende. Eles são extremamente experientes, porque é cara de 30, 40 anos de experiência, mas são super abertos à tecnologia e se informam, estudam. Então, é surpreendente e você se surpreende toda vez lá com o Banco Central. Então, isso, sem dúvida, é muito importante até para ter um regulador diferente, né? Então, esse é um exemplo concreto. Com certeza. Eu estou vendo aqui algumas perguntas no chat. Acho que não sei se você tem acesso, Bruno, ao chat por escrito. Tá. Estou lendo aqui. Tenho lido em discussões entre colegas que os grandes bancos dificilmente devem conseguir adequar a tempo ao PIX e ao Open Banking. Como o BC irá tratar esses grandes bancos? Será dado um novo prazo a eles? O que irá pressionar eles para cumprir esses prazos? Essa é uma ótima pergunta. De fato, o que a gente ouve, eu participei de uma dessas reuniões aí de Open Banking, né? Eu fui lá no Banco Central, estava lá em Brasília, e aí estava o presidente do Banco Central falando, depois era a hora do cafezinho, né? E aí, na hora do cafezinho, estava lá o presidente do Banco Central e ele vira lá para o cara da Febraban e fala assim, notei que o Santander não estava aqui. Eu já convidei 2 vezes, a terceira eu não convido mais. Então, você percebe uma mudança de postura com os grandes bancos. Uma outra coisa, a gente ajudou na época a Febraban para identificar as questões jurídicas que o Open Banking pode trazer para os grandes bancos. Foi contratado pela Febraban, né? E aí eu presenciei várias situações em que a própria Febraban falando assim, olha gente, eu tentei lá falar com o Banco Central, ele falou que ele vai nos avisar como é que vai ser o modelo de Open Banking, tá? Então assim, mudou um pouco a postura. O Banco Central está dizendo, vai ser assim, eu não estou perguntando o que você acha, né? A gente ajudou também a Febraban com a nova anteprojeto de lei de câmbio. E aí a gente falou, tá bom, então Bruno, vai lá e propõe para o Banco Central a regra de câmbio, a infralegal. Eu fui lá falar, o cara do Dereg, que ele falou para mim, Bruno, é o seguinte, não vou aceitar se vier da Febraban, porque a gente não quer ser visto que a gente trabalha para a Febraban, tá? Então, se você quiser fazer com o Pinheiro Neto, tudo bem, mas não, a gente, se for Febraban, a gente não vai aceitar. Então, claramente, existe uma mudança de postura. E eu me surpreendo, de fato, que o Banco Central está batendo, sim, nos bancos grandes, coisas que eu nunca vi acontecer. Então, várias vezes eu vi reclamação e fala, cara, vai sair a regra, e se você não tiver adequado, você pode sofrer processo administrativo sancionador, porque você não está cumprindo a regra. Então, de fato, digo para vocês que a vida dos bancos mudou, ela não é mais essa maravilha, e o fato de ser um grande banco, não vou conseguir, eu vou peitar o Banco Central, isso mudou, né? Então, digo para vocês que os bancos sabem, já perceberam isso do Banco Central e eles estão cumprindo sim, eles estão correndo porque eles não são bobos que perceberam que o Banco Central está com a mão forte, tá? E aí tem a questão de marketing, né? Hoje em dia, imagina um banco que não entra no Open Banking, o anti-marketing que vai ser, já que todo mundo quer ser digital, moderno, né? Imagina hoje se o cara tem o luxo de falar, putz, não consegui que o meu sistema não faz. Eu acho que já tem que se pensar 2 vezes, né? Vamos lá. Outra pergunta interessante aqui. Se possível, eu queria saber a opinião sobre o futuro de cartões de benefício, VR alimentação, porque hoje tem a impressão de que é um mercado muito concentrado e caro para os lojistas. Muito correta a sua visão. De fato, quando o Banco Central estabeleceu as regras de e-wallets, né, de pagamentos, ele regulou, sim, as empresas de vale-refeição. Então, saibam que as empresas de vale-refeição tiveram que seguir, a gente trabalhou para todas, para se adequar à norma. E o problema lá do vale-refeição é um negócio que é o seguinte, vocês não são da época do vale-refeição no papel, né? Mas quem usava vale-refeição no papel, depois que você ia lá na loja, comprava um papel, ganhava o contravale no papel e você colocava o contravale no bolso, aí você mandava lavar o jeans e o contravale ia para o saco, né? E aí o que era muito comum é que sobrava muito dinheiro na conta dessas empresas que a pessoa nunca mais ia buscar. Então, é receita na veia, né? E aí, quando entrou a tecnologia e quando veio a regra de conta de pagamento, o que diz a regra? Olha,
o saldo na conta de pagamento não pertence a você, plataforma, não pertence a você, VR, pertence à pessoa e você não pode usá-lo. E outra coisa, enquanto o dinheiro estiver parado, você tem que aplicar em títulos públicos ou deixar parar no Banco Central. E as empresas de vale-refeição não fazem isso, aliás, elas se financiam com esse dinheiro. Né? Então, na hora que veio a regra, falou, ferrou, o business model dessas empresas virou de cabeça para baixo. E aí, o que aconteceu foi que quando o Banco Central regulou e quis regular todo mundo, ele percebeu que era muita gente. E aí, como o santo dos caras é forte, o Banco Central entendeu o seguinte, olha, não dá para a gente abraçar o mundo, a gente não tem infraestrutura para regulamentar todas essas pessoas, então já que o vale-refeição e vale-alimentação segue uma regra do PAT, a gente não vai mais regular esses casos, a gente vai tirar eles da regulação e, de fato, ele tirou vale-refeição e vale-alimentação que não seguem nenhuma regra de pré-pago e wallet, porque se seguisse, ia ser diferente. E aí, justamente, esse teu comentário é a impressão que dá que é um mercado fechado, que não tem competição? Sim, a sua impressão está correta. E aí a pergunta é, mas o Banco Central vai fazer alguma coisa? Então, o Banco Central deixou passar a onda, mas hoje ele começa a olhar de novo e falar, esse mercado aí tem umas distorções aí, será que a gente deveria entrar de novo? Então existe sim hoje uma discussão de deveria ou não deveria voltar a regular esse assunto. Como tem Open Banking e Pix, nesse momento não acho que não vai acontecer, mas no médio prazo eu acho que deve acontecer sim. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Bruno. Chegou mais uma. Tem mais duas aqui. Mais duas, considerando a situação que estamos passando nesse período de Covid, em termos de regulamentação e atualização para acompanhar o mercado, você acha que o BC pode dar uma desacelerada na sua atuação e interesse, considerando o foco de tentar salvar e retomar a economia pensando nessa fase? Ótima pergunta também. Quando teve agora o programa de auxílio, né, dos vários programas de auxílio. Tem um deles, né, em que os bancos, junto com o banco público, vão emprestar e os bancos privados correm um pedaço do risco. Né? Ele financia e fica com 15% de prejuízo, então ele de fato está colocando o dinheiro dele. Quando eu vi esse programa, eu falei, isso aqui vai custar caro para o Banco Central, porque na hora que ele pediu para os bancos entrarem, o contraponto vai ser, então agora vamos atrasar o Open Bank, vamos dar um tempo aqui, porque não tem como fazer isso, eu estou te ajudando aqui, você me ajuda. Então pensei isso, só que antes de ontem, o presidente do Banco Central falou, gente, só para avisar, o Open Bank está no prazo, o Pix continua para novembro, vamos em frente, a competição é importante. Então, eu achava que ia ser atrasado, não atrasou. Tá? Então, de fato, o Banco Central voltou à tona e o fato dos bancos estão me ajudando, será que eles vão parar de ajudar? Não vi isso acontecer. Então, saibam que... Agora, vou ser sincero com vocês, a gente ajuda várias dessas fintechs também. O que foi frustrante um pouco, principalmente nesse dinheiro, que foi esses R$600 de ajuda, é que eu senti um pouco que o Ministério da Economia meio que fechou um pouco com a Caixa Econômica Federal. Então, a distribuição ela é feita via Caixa Econômica, através dessa conta digital que foi criada, a conta poupança digital, e que ela não é muito tecnológica, é meio analógica, tanto que você tem um monte de gente fazendo fila. E aí eu fui com o Uber, fui com outros que têm e-wallets, falando, olha, Banco Central, você não quer colocar as e-wallets aqui? Porque em vez do cara receber numa conta, para o cara ir lá na agência sacar, deixa ele receber numa conta de pagamento no e-wallet que ele consegue, por exemplo, usar para fazer Uber Eats, para comprar comida. Então ele usa lá. Ou ele pode usar, por exemplo, na B2W, ele pode fazer compra lá na B2W, já ele faz na AME Digital. Então a gente consegue, né, distribuir esse recurso melhor. E então, vamos ver tal, e até agora não se mexeu. Então, de fato, eu senti um pouco que eles perderam um pouco a oportunidade de ter jogado isso aí para as fintechs. Existem discussões ainda em andamento, mas não estou sentindo firme. Então, acho que aí o Banco Central não foi tão legal com isso. Tá? Vamos lá para outra. Você mencionou as vendas dos títulos da Sociedade de Crédito Direto para as FDICs. Nesses casos, o princípio dos juros se mantém acima do valor da lei de usura? Como o judiciário está vendo essa questão, já que o fundo, em tese, está fora do rol de instituição financeira? Então, só para todo mundo entender a pergunta, né? Uma SCD é uma instituição financeira, portanto, ela pode emprestar com juros acima da lei de usura. Né? E um terceiro, né, que compra, que é o FDIC, ele pode continuar cobrando a lei de usura, porque, afinal de contas, o FDIC não é uma instituição financeira. E aí a resposta é, existe um desembargador chamado McCracken, que ele foi do Banespa, e eu acho que ele foi muito, muito maltratado na época que ele era advogado. E ele bate muito forte nos bancos, e de fato ele teve 3 ou 4 julgamentos muito duros contra a Itaú, em especial, em que ele defendeu a seguinte tese.
Se um banco cede um crédito para uma entidade fora do sistema financeiro nacional, esta entidade fica proibida de cobrar os juros que constam no contrato de empréstimo, na CCB. Ele só pode cobrar a lei de usura, que é 2 vezes a Selic. Então, você imagina quando ele decidiu isso, os administradores dos FDICs que compraram trilhões de reais do Itaú, do Bradesco, e que estavam cobrando, que foi contratado no documento. E aí, qual que é a grande... Então, existe sim, no caso de cessão, o questionamento, e a tese é que na cessão você só transfere alguns direitos, mas não as prerrogativas do direito de cobrar acima da lei de usura. Aí você fala, nossa, então, ferrou? Não, não ferrou. O que a gente sempre recomenda é que, em vez de cessão, se faça um endosso do título de crédito. Porque no endosso, e lá se você pegar a lei da CCB, a CCB é um contrato de empréstimo, né? Ela diz expressamente que quando se endossa uma CCB, inclusive você pode continuar cobrando as taxas de juros originalmente contratadas. Então, portanto, a segurança jurídica na operação para um FDIC é endosso e não cessão de crédito, porque de fato a cessão ela já deu esse problema. Tá? Então, a gente está indo nessa linha aqui justamente para evitar esse problema. Bruno, temos uma operação de credenciamento de utilities, água e energia. Recebemos as faturas via cartão. O Pix se encaixa bem nesse modelo? Eu acho que sim, ele se encaixa. Se você tem, na hora de você fazer um pagamento de um utility, né? Então você chega lá, o cara para ler o reloginho, né, da luz. Eu posso nessa hora pedir para o dono da casa vir lá e ler o QR Code que está na maquininha lá? Sim. Então ele pode ler o QR Code que está lá e na hora que eu leio pagar na hora? Sim, poderia. Então eu acabo com esse modelo de cobrança, que de uma certa forma encarece. Então posso usar o Pix? Sim, pode usar o Pix. Só para lembrar vocês, o Pix, inclusive, ele já foi implementado no governo federal. Então, por exemplo, alguns tributos e taxas federais, você vai conseguir pagar via Pix na hora. Então, aquela coisa lá de vai no Banco do Brasil, paga o boleto, depois volta comprovando o boleto, para depois vir aqui fazer o exame, fazer não sei o quê. Acabou. Você vai pegar seu celular, vai ler o código de barra no balcão lá do órgão público e tá pago. Não tem mais nada disso e você ficar fazendo isso. Então, mudou bastante. Oi, Bruno, tudo bem? Você disse que a liquidação do Pix vai acontecer via Bacen. O que vai acontecer com a CIP? O Bacen vai criar um sistema alternativo à CIP e vai existir algum tipo de cooperação entre eles? Vamos lá, a CIP ela vai continuar operando porque ela opera outros sistemas de pagamento. Ela opera DOC, TED e cartão de crédito. A CIP vai continuar. E o Banco Central vai competir? Eu acho que sim, porque no modelo Pix, ela que vai fazer, ela vai ser a CIP do pedaço, ela que vai fazer a liquidação. Mas, de fato, ela não vai entrar no modelo DOC, TED e cartão, ela vai deixar sempre com a CIP, isso não deixa de existir. Tá? Então, tudo igual nesse aspecto, não muda nada. Como fica a regulação do BC? Acho que deixa eu ver se faz parte da pergunta de cima, do André. Então, de novo, acho que não muda a regulação. O que for pagamento instantâneo, não adianta você vir propor coisas para o Banco Central, ele já falou o que vai fazer. Nós temos um cliente que lá na Suécia ele faz um negócio chamado Swish. Se você tiver curiosidade, o Swish é aquele som que você faz no seu telefone. Na verdade, é transferir dinheiro usando o celular, de celular para celular. Lá na Suécia, é tudo feito assim. Né? Esse cara veio para o escritório e falou, pô, vamos lá convencer o Banco Central a usar o meu modelo. Aí eu levei ele lá para o Banco Central falou assim, muito legal a sua tecnologia, mas é o seguinte, eu fico com a liquidação, você usa a tecnologia que você quiser. Daí, o que está por trás disso, gente? O que está por trás é o seguinte, o modelo de QR Code existe na China. Só que o grande defeito lá foi que o governo chinês deixou o mercado crescer sozinho. E hoje você tem 2 grandes players, um é o Alibaba e o outro, agora não lembro, e eles fazem 95% dos pagamentos na China inteira. E este pagamento é feito sem qualquer controle do regulador. Então, quando o Banco Central viu esse modelo, falou, se eu não ficar com a liquidação, eu vou perder controle da informação, vou perder a possibilidade, talvez, se eu quiser tributar, se eu quiser controlar volume e fluxo como política monetária, eu não vou ter mais controle. Então, isso não dá para deixar fora. E foi por isso que o Banco Central decidiu entrar nesse processo de liquidação ele mesmo. Tá? Então, é isso que é um pouco a lógica desse modelo nosso. Olá, excelente. Entrou aqui uma ligação. Voltei, gente. Entrou uma ligação. Em termos de concorrenciais, acredita que os bancos que hoje detêm a maior parcela do market share, pelo seu poder econômico,
não deverão se beneficiar do compartilhamento de dados para oferta de produtos em melhores valores? O Bacen já considerou uma forma de monitoramento das condutas? Boa pergunta. Vou deixar uma coisa clara para vocês. O Open Banking, ele é obrigatório para os bancos considerados S1, S2. O Banco Central criou uma escala de risco sistêmico de S1 a S5. S1 são os bancos sistemicamente relevantes. Então, a gente está falando do Bradesco, BB, Itaú, Caixa e Santander. Esses caras são aquele que a gente chama de too big to fail. Se quebrar um banco desse, ele afunda uma economia inteira do país. Ele tem um efeito dominó gigantesco. Então, os bancos S1 e os bancos S2, que são os bancos importantes, mas não sistemicamente tão relevantes, então BTG Pactual, né, outros bancos médios, são obrigados a entrar no Open Banking. Ou seja, eles têm que estar disponível. Já os bancos S3, aí a gente está falando de bancos pequenos, tipo um Indusval, né? Ou uma financeira, que é S4, e agora as fintechs, as SCDs que são S5, não tem, são opcionais, eles são obrigados a entrar. Só que é o seguinte, na hora que a minha SCD falar, ô Bruno, você tem conta no Itaú, você gostaria de me passar os dados do Itaú para te oferecer um produto, na hora que ele faz isso, ele é obrigado a entrar no Open Banking, tem a reciprocidade. Aí o Itaú vai falar, ô Bruno, ô Joãozinho, você tem conta na SCD, eu quero te oferecer. Então, de fato, a gente vai ter sim esses grandes bancos que têm um custo de captação menor, competindo talvez por preço. Mas na visão do Banco Central, o que vai acontecer? Então quer dizer que vai ter um empréstimo mais barato? Exatamente isso que eu quero. Eu quero que crie competição. Mas a verdade é a seguinte, a gente está considerando uma análise muito simplista, né? Ele tem uma captação mais barata, portanto ele vai ser mais barato. Só que ele é um elefante branco, ele carrega uma estrutura de custo muito maior do que uma SCD. Ele tem lá uma obrigação de gerar receita muito mais rápido que uma SCD de uma fintech. Então, esta conta ela não é tão simples assim, a ponto de dizer, então ele vai ser mais barato. Talvez ele não consiga ser mais barato e nem consiga ser ágil o suficiente, ou mais ainda, ele não consiga ter um user experience que uma Nubank, que uma Neon consegue dar. Então, talvez ele não consiga, por mais que o preço dele seja mais barato. Então, essa conta de, será que ele vai competir para valer? A gente é pagando para ver literalmente, porque a gente não sabe se vai conseguir, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Como funcionam as funções de advogados no escritório, em termos de conhecimentos jurídicos e atuação nas áreas bancário, financeiro, cambial, contencioso, arbitragem? É possível atuar de arbitragem relacionada a bancário? Ótima pergunta. O escritório ele é formado por 4 grandes áreas: empresarial, contencioso, tributário e trabalhista. Nós trabalhamos só para empregadores, portanto, nosso trabalhista é uma área pequena, obviamente a gente pega os grandes casos trabalhistas, ok. A área contenciosa é uma área muito grande do escritório, e ela tem o contencioso puro, que é justiça, e tem o contencioso arbitragem, que não para de crescer. Tá? E esse contencioso arbitragem tem pessoas que especializaram na área bancária com a gente. Tá? E na área empresarial você tem várias divisões, mercado de capitais, bancária, que é a minha, M&A puro, VC. Então, o que tem hoje? Né? Hoje tem o pessoal de bancário, é o pessoal que nem eu, com background bancário, mas você tem o pessoal de contencioso cada vez mais se especializando nessa área, tanto contencioso judicial quanto contencioso arbitragem. Tá? E o que a gente começa a ver neste mundo de PIX e Open Banking? Não dá para você jogar discussões de quem é o responsável num processo judicial, porque ele é naturalmente muito lento. E vamos combinar aqui, o juiz de direito ele está resolvendo a briga do vizinho que atropelou a vaca e de repente vem aqui para discutir quem é o responsável no vazamento de dados. Não dá. Então, de fato, a gente entende que a arbitragem no mundo bancário está crescendo e vai crescer bastante. Então, é uma área que, se vocês estão pensando em atuar, certamente é uma área que vai crescer muito e tem muito pouca gente que tem conhecimento bancário e conhecimento contencioso que possa atuar. Então, aí vai a dica para vocês de que certamente é um belíssimo de um caminho para vocês explorarem esse mercado aí. Tá? Então, isso vai crescer. Vamos lá. Os marketplaces que participam do fluxo financeiro sem optar pelo split de pagamento com a separação dos valores devidos à plataforma e aos fornecedores são subcredenciadores e precisam do contrato de participação com condições de arranjo de pagamento ser submetido às regras dos arranjos? Essa aí todo mundo entendeu, né, pessoal? Imagina. Não, o que ele está falando é o seguinte: no mundo cartão de crédito, você tem
três participantes, né? O emissor, aquele cara que emite o cartão de crédito, o credenciador, aquele que credencia o estabelecimento comercial e que para aceitar aquele cartão de crédito, e você tem uma outra figura que não é regulada, mas existe, que é o subcredenciador. Quem que é o subcredenciador? É aquele cara que tem um monte de estabelecimentozinho pequeno que a Cielo, a Stone, a Rede da Vida não conseguem chegar. A história do Sub nasceu com a PagSeguro. A PagSeguro, ela tinha um monte de estabelecimento online, né? Ela montou um marketplace dela e lá tinha um monte de estabelecimentozinho pequeno online. Ela chegou um dia lá para a Cielo e falou: Cielo, é o seguinte, eu tenho aqui 5.000 estabelecimentos comerciais que são minúsculos, que você não tem como chegar, e eu quero oferecer para eles o serviço de credenciador, mas eu não quero que você veja eles, então eu quero criar uma figura de subcredenciador. Ele criou esta figura que ele tem uma relação com os estabelecimentos e a PagSeguro tem relação com a Cielo. Então é um subcontratado de um credenciador. E esse modelo é um modelo que, como não é regulado, ele meio que estava solto no negócio. E aí quando o Banco Central regulamentou, ele falou: olha, o subcredenciador, que tem um marketplace, ou seja, tem um monte de gente embaixo, ele não pode fazer o que ele bem entender. Se alguém vai naquela lojinha do subcredenciador, naquela lojinha online, faz uma compra online usando o cartão, este subcredenciador, que é um marketplace, ele tem que seguir a regra da bandeira sim. Ele tem que respeitar prazo de liquidação, ele tem que saber quem é o cliente, ele tem que seguir regras da bandeira. Então, por mais que ele não seja regulado pelo Banco Central, ele sim tem que ter o conhecimento da bandeira e sim tem que ter regras mínimas. Então, esses marketplaces passaram a ser regulados pela bandeira. E muitos desses marketplaces, vamos usar o exemplo do PagSeguro, o Mercado Pago, eles acabaram criando um segundo produto. Então, pensa na PagSeguro. A PagSeguro, hoje ela se tornou uma credencial, ela credencia o estabelecimento, mas na hora que o cara recebe o dinheiro do pagamento do cartão, ele recebe numa e-wallet da PagSeguro. Então, ele começou a criar uma verticalização de produtos. Dentro da PagSeguro, ele é credenciador, ele é um e-wallet, é um marketplace, tudo lá dentro. Então, aqui no mundo jurídico, eu tenho um pedaço, eu sigo uma regra da bandeira, credenciador, liquidação, mas na hora que o dinheiro entra na conta de pagamento, nasce o arranjo e wallet, que não tem nada a ver mais com o cartão de crédito. Então, apesar de tudo acontecer muito rápido, juridicamente a gente está falando de várias relações e várias obrigações diferentes. Tá? Então, não é tão simples assim, é muito claro para o advogado, mas para o cara de sistema é difícil explicar para ele. Encerramos, aqui está dizendo que vocês encerram às 20 horas, vamos focar em mais 2 ou 3 perguntas. É o pedido aqui do pessoal para terminar às 8 e focar mais 2 ou 3 perguntas. Se alguém quiser falar. Se alguém quiser falar, é só desativar o microfone e começar. Acho que todo mundo já conseguiu. Não, falta mais uma aqui. Rafael Veríssimo. Vamos lá. Bruno, academicamente falando, existem boas opções de aperfeiçoamento em direito bancário no Brasil? Resposta: até agora, não, e agora passou a ter. Então, o primeiro ponto é o seguinte. A área bancária, infelizmente, ela é uma cara muito dinâmica, né? E aí o professor de 70 anos de idade que dá bancário não vai dar certo. Porque esse cara já se perdeu lá atrás e está falando de título de crédito. Tá? Então, infelizmente, essa é a realidade. E eu que trabalho com isso, quando eu vejo algumas dos meus advogados estagiários contando que fizeram uma aposta, o cara falou isso, falou aquilo, eu falo, nossa senhora. Então, assim, tem muita baboseira. Tá? Então, isso de fato é um problema. E o pior é o seguinte, você não tem grandes livros que você estuda, porque é tão dinâmico que muda o tempo inteiro. Então, como é que você aprende isso? O Ari Osvaldo Matos Filho me chamou para uma conversa, falou o seguinte: ô Bruno, é o seguinte, a gente está aqui vendo esses vários cursos, mas a gente não entende desse negócio de pagamento bancário, é muito difícil. Você toparia desenvolver para a gente um programa para a gente fazer um teste nessa área de pagamentos e tudo? Então, eu, junto com mais 12 advogados estagiários, montamos um programa de teste na GV, que é um curso eletivo, então não nota e tudo, que criou esse programa que vai tentar ensinar tudo que a gente está falando aqui para as pessoas. Então, é um primeiro teste, a gente não sabe se vai ter atratividade ou não, mas seria um primeiro curso, vamos dizer assim, bem atualizado de mostrar como é que isso... Então, isso já está sendo feito e a gente também, vira ou mexe, ajuda aqui uma faculdade ou outra a fazer um cursinho específico ou essas entidades que fazem essas palestras, a gente dá. Mas, infelizmente, não tem nada muito concreto, né? Tem várias pessoas assim,
Ô, Bruno, escreve um livro. Né? Falei, mas se eu escrever um livro, daí eu não vou ganhar dinheiro. Mas não dá para escrever. Brincadeira. É que escrever o livro, na verdade, se atualiza muito rápido. É muito difícil, né? Você escrever um livro e deixar um livro que seja tão atual assim. Então, tem várias pessoas escrevendo várias coisas, tem várias coisas espalhadas, mas acho que o meu conselho para vocês é não se baseie só em leitura, tá? Infelizmente, o mundo bancário é um mundo de experiência, tá? Então, tem muito aquela regra escrita e o que não está escrito na regra que o Banco Central costuma adotar. Então, infelizmente, não é uma área muito democrática, né? Para crescimento aí dos advogados mais novos, infelizmente. Eu acho que é até injusto, mas infelizmente é um pouco essa dinâmica dessa área aí, tá, pessoal? Opa. É uma pós? Não, então, ela ainda está sendo um curso eletivo, não é uma pós ainda. Ela é um curso ainda no nível... Ela é a mistura pós e as pessoas que estão cursando, tá? Então, ela ainda é uma mistura e o pessoal da GV está testando qual é o interesse do negócio. A gente começou a fazer a primeira aula e deu uma grande atratividade. A gente colocou mais de 50 pessoas lá no curso e tem também online. E depois paramos por causa do coronavírus. A gente deve voltar daqui a pouco, mas... Se vocês tiverem interesse, eu divido para vocês o programa que a gente sugeriu lá para eles. É uma sugestão. E o pessoal da GV, o Ariosvaldo, está vendo e gostou da ideia e está fazendo. Então, por enquanto, ele é aberto, dá para fazer pós e quem está cursando não é um negócio muito fechado. É o primeiro teste. Mais alguma? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, se ainda der tempo. Claro, fica à vontade. Eu não sabia mandar por escrito, então liguei o microfone. Meu nome é Lucas, eu sou advogado, trabalho nessa área de fintechs, SCD, CEP, enfim, e tenho visto algumas instituições financeiras, como corretoras principalmente, interessadas em começar a prestar serviços de pagamento. Eu queria ouvir do Bruno aí se ele tem visto coisas semelhantes, como que é a visão dele em relação a isso, como serviços complementares, né, dos serviços prestados atualmente pelas corretoras, como que é a visão dele a esse respeito. Perfeito, boa pergunta. A regra foi alterada recentemente, tá? Inclusive para deixar um pouco mais claro esse ponto, porque não estava muito claro. E esse é um ponto importante para vocês entenderem. O Banco Central não tem medo de errar, tá? E ele não tem medo de alterar a norma rapidamente também, se ele percebeu que errou. Então é bem interessante, é super dinâmico, mas também é interessante como é um regulador ativo. Né? O que diz hoje a norma? Né? A norma diz o seguinte, olha, se você é banco comercial, banco de investimento com carteira comercial, você pode fazer tudo. Você pode emitir cartão, você pode fazer SCD, você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque você pode mais, quem pode mais, pode menos. Né? Se você é uma financeira, você pode emitir cartão de crédito, mas não pode emitir wallet. Qual que é a lógica disso? Bom, enfim, a lógica é que na interpretação do Banco Central, a financeira empresta, então dar crédito é uma atividade complementar. Mas e-wallet não está no objeto social de uma financeira, porque a financeira não pode fazer captação. Mas ela não capta, porque o dinheiro do e-wallet não é para captação, mas enfim, esse é o entendimento do Banco Central. E aí ele diz lá nessa regra o seguinte, se você quiser entrar numa outra modalidade que não está prevista, então se a financeira quiser, ou se a corretora, que não diz nada, né, ela quiser oferecer uma e-wallet, você entra com o pedido. O problema é que o entendimento do Banco Central, no caso de uma corretora, é que corretora, ela faz corretagem, ela não pode abrir e-wallet, então ela não seria aprovada no Banco Central. E aí minha briga com o Banco Central fala, gente, é um absurdo você estar falando isso, porque eu posso fazer o Bruno Payments, eu vou receber dinheiro de um monte de gente, você nem sabe se eu sou um louco ou não, eu vou oferecer esse wallet e só quando bater 50 milhões de reais de dinheiro de cliente em 30 dias que eu tiver guardado, eu vou entrar no Banco Central. Enquanto isso, a corretora, que já é aprovada pelo Banco Central, já tem capital, não pode. Vocês estão loucos. Então, de fato, o Banco Central tem a seguinte interpretação. Algumas entidades têm um objeto social muito fechado, por exemplo, corretora. E, portanto, a gente não vai permitir você fazer isto via corretora. E aí minha briga não faz sentido. Aí a gente brigou um pouco, e se vocês perceberem, para quem acompanha, as SCDs, elas só poderiam oferecer e-wallet. Ela podia emprestar e-wallet. Agora acabou sendo uma regra que ela pode ter cartão de crédito. Qual que era a minha briga com o Banco Central? Se eu estou emprestando, por que eu não posso dar crédito? Dar crédito eu acredito que alguém vai me pagar em 30 dias. É a credere, né? De acreditar, né?
Então, como é que é? Eu empresto, tudo bem, mas acreditar que eu vou dar 30 dias de crédito não pode? Qual que é a lógica disso? E, de fato, eles pediram mais capital na SCD e permitiram. Então, essa discussão da sua pergunta é muito interessante, porque, de fato, a depender do tipo de instituição financeira, existe esse entendimento do Banco Central que o objeto social dela não permitiria essas atividades complementares. Tá? Eu estou brigando lá, viu, com o Banco Central. Uma hora sai. A gente está na mesma briga aqui com alguns clientes. Já fizemos o pedido, mas ainda não tivemos retorno. É isso, eu estou brigando lá, mas eles estão amolecendo. Vamos lá, última pergunta aqui que eu estou vendo. No caso de portabilidade de crédito, existe muitas vezes uma demora das instituições para a liberação dos dados de uma operação para outra instituição a fim de proteger a sua carteira. No caso de Open Banking, haverá mais rigor para fiscalizar o compartilhamento de dados de tempo correto? Você acredita que haverá um mercado muito predatório de uma limitação de portabilidade? Então, vamos lá. A portabilidade não funcionou no Brasil, gente. Se alguém consegue aqui levantar a mão e falar, eu fiz portabilidade, no dia seguinte eu mudei de conta. Não é verdade, porque não está funcionando, porque os bancos criam barreira de fato e criam um contra-ataque para o cara não sair. Então, a verdade é que a portabilidade não funciona no Brasil. O Open Banking não é portabilidade. O Open Banking não tem a opção do banco. Qual que é o defeito da portabilidade? Eu recebo um pedido para mudar o serviço de consignado que eu tenho no Itaú para o CTLM. Aí o Itaú fala, não, eu te dou uma taxa mais barata. Tá bom. O Open Banking não é assim. O Open Banking eu, Bruno, falo assim, o CTLM, eu quero fazer com você. Aí automaticamente, via API, simplesmente o Itaú passa aqueles dados e a operação passa sem consentimento do Itaú. Então, de fato, a portabilidade vai ser plena no Open Banking. Vai ter briga pura e eu vou trocar de um lado para outro assim, da noite para o dia, sem qualquer discussão no outro se pode ou não, se eu vou oferecer um produto melhor ou não. É porrada na veia mesmo. Então, a portabilidade, ela, do jeito que a gente conhece, não vai existir. Vai existir o Open Banking mesmo. E, de fato, o Banco Central espera que exija uma competição plena mesmo, tá? De briga por centavo pelo cliente. Então, o cara vai de um lado, aí o cliente volta para o outro e assim vai. Lembrando, né, que hoje a abertura de contas de corrente, de conta de pagamento é uma abertura muito mais simples, ela pode ser feita digital. Né? Alguns bancos não têm a tecnologia, mas a verdade é que eu consigo sim fazer em alguns minutos pela regra. A regra diz que um banco pode usar mecanismos externos para confirmar aqueles dados da pessoa. Então, aquela coisa lá de preencher 40 mil campos e você mandar documento físico, ela, na verdade, não precisa mais. Se o banco tem um banco de dados que ele cruza a informação e valida, eu só preciso, talvez, dar meu nome, meu CPF, meu RG e o nome da mãe. O resto, o cara se vira, ele conseguiria. Ah, mas todos os bancos estão fazendo isso? Nem todos. Então, de fato, os bancos com menos tecnologia vão sofrer, sim. Aí uma pergunta que me fizeram, mas será que um banco que tem pouca tecnologia, que é grande, ele pode acabar? Acabar? Pode. Pode acontecer um problema desse cara perder tanto cliente assim? Pode. E o que o Banco Central vai fazer? Bom, o Banco Central vai monitorar. Mas aqui é aquele equilíbrio entre competição e rigidez do sistema. O que é melhor? O Banco Central entende que a competição é melhor, mas ele vai monitorar eventuais distorções e vai agir se for necessário. Bom, pessoal, então vamos encerrando. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível a palestra, a exposição. A gente, desde já, te convida para um encontro presencial, assim que tudo voltar ao normal. Acho que a gente teve o recorde de participações hoje, quase 90 pessoas, pelo que eu consegui ver aqui. Não foi, Naná? Deu quase 90, né? E então foi muito, muito legal. Acho que todo mundo gostou. Esse formato de pergunta por bate-papo da última vez do Zoom que nós fizemos, da última e primeira, né? A gente não tinha feito, todo mundo falou, mas achei que funcionou super bem. É uma coisa para a gente pensar para os próximos também. Ana Lídia, obrigado por ter organizado tudo com a gente. É um prazer. Eu também queria agradecer. Lembra aquela história que eu contei para vocês quando eu comecei a trabalhar? Aquele sócio de 60 anos me chamou lá e fez, senta aqui. Por isso que eu faço isso com vocês, porque eu tive a chance de ter um cara com experiência que teve a paciência de sentar e eu devo isso para ele, portanto eu faço isso e por isso que a gente ajuda os advogados, a gente ajuda as empresas, porque é isso que funciona no mercado. Se não tivesse ajuda,
apareceu 90 pessoas, não por mim, é porque a Ana Lídia é uma pessoa muito forte na mídia social, tá? Então é por isso. Com certeza. Gente, super obrigado por falar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Bruno. Valeu, Bruno. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau.